Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resto é Bola. Bem-vindos. Bem-vindos, pá. Bem-vindos. Sem calma, pá. Vindos, talvez. Sem calma. Sejam bem. vindos. Sejam vindos. Já O percebi. homem está... Pois, Ahá. coração destroçado, Nuno. Leverkusen. Casa Pia. Neverkusen. E... Noronha Lobo. For. Isso aí, já lá vamos. Isso aí, já lá vamos. Mais uma semana que se passou, não é? É verdade. E mais uma semana recheada de temas, uns quentes, uns mais Muitos, frios. eu acho que temos muitos temas Mas quentes. muitos Temos temas. muitos. Temos mas muitos- arbitragem, temos comunicados, temos até comunicados fora dos clubes. Sim. Também tivemos. Eu temos achei... Temos comunicações de presidentes, Pá, mas uma data de coisas completamente Temos ao os lado. protestos de arbitragem. temos protestos Claro, de claro. Os arbitragem, quando eu digo comunicados, vou para esse temos lado. todo. reuniões entre a FPF e a APAV, por exemplo. Temos Guinness. Temos eu Recorde acho que Guinness. Até agora, Está grande uma boa vitória da notícia. época. Grande vitória, sem dúvida. A par da Supertaça, acho que... Não, o Guinness deve estar acima para alguns. O Guinness Acho que o está Benfica acima vai da ganhar na Supertaça. secretaria. Não, Bem. mas é uma semana mesmo recheada. Digo-te já. Sim, uma semana semana recheada ótima. e acho que se estende a todos os nossos seguidores, não é? Agrada mais a uns do que a outros, não é, Nuno? Mas é uma Eu vou ser semana... honesto, eu não disse nada. Eu nunca pensei que vocês se chafassem. Sporting e Porto. Que se afassem nesta jornada e fosse o Benfica a escorregar. Famalicão fora. Santa Clara fora. E o Benfica recebe um Casa Pia ao Benfica que escorrega. Eu Casa não Pia disse nada depois de aqui. levar 4 Eu não do disse Braga. nada. Epá. Eu fico caladinho no episódio para não dar azar. Eu pensar, não vou dizer nada para não dar azar. Não vou dizer nada. Não, é um bocado impensável. Não, mas mas é também uma diga-se semana que o jogo complicada. do Porto para o jogo do Sporting também vai uma discrepância grande. Pois Sim, vai. Vai. Mas os três Não no grandes... resultado, porque é uma vitória pela margem mínima, mas em termos exibicionais e tudo mais, e de criatividade e de frescura no campo e etc., há uma grande discrepância entre a exibição do Completamente. Sporting e do Porto. Sim, e os três grandes também, todos eles tiveram algumas dificuldades, sobretudo ao nível do resultado, não é? Para chegar à vitória tiveram algumas dificuldades. O Porto teve o resultado em aberto até ao Mais final. assegurá-lo. Exato. Teve o resultado em aberto até ao final. O Sporting andou durante muito tempo à procura do segundo golo que desse os 3 pontos, que acabou por chegar, de uma forma algo polémica. Muito polémica. E depois temos o Benfica que... Já lá vai, podes mandar cá para fora. depois temos Podes o mandar cá Benfica para que fora. até É verdade, parecia... não é canto nenhum, por amor de Deus, aquilo não é canto nenhum. Em Certo. planeta nenhum. Certo. Queres ir já por aí? Não? Eu não, eu primeiro Temos quero que ir ao temos que Nacional. ir à- Primeiro à vamos roda. À vamos roda. ao Nacional mas deixa-me só primeiro. concluir a ideia. E um Benfica que parecia ter o jogo controlado e depois, a partir do 2-1, perde o controle completo do jogo e acaba por deixar escapar mais 2 pontos da era Mourinho em casa e no campeonato. Yeah. Vamos à roda da bola. Vamos. Foi o Se primeiro. bem se lembram, Homem, a tu hoje roda da fazes bola tudo o que tu é... quiseres. Quem é que querem fazer de ordem? Depois do Nacional, Vamos ao Porto. que é Nacional é bom. Vamos Vamos ao ao Porto Porto. primeiro. O Porto é Vamos rápido. ao Porto. O Porto esta semana acho que é Até rápido. para lembrar o Depois vamos encontro ao da Liga Benfica. Europa. O Benfica vai correr tinta isto. O Benfica vai correr tinta e o Sporting também, certamente. Até pelos comunicados e pela Deixamos o polémica que está Sporting para o relacionada final com para ser ali no com o último jogo. minuto. Um cabeceamento à Yulman. Começamos com a roda da bola. Roda de Já bola estou a nacional, sentir, vou já estou eu. a Então sentir. vá. Vamos Vai lá lá. meter dinâmica nisto, se faz favor, porque eu estou a ver isto muito. Não sei Estou quê. mortinho. Não esquecer que Bora. hoje estamos fora a gravar à segunda-feira, que não é costume. Sim. Estamos a gravar à terça. Sim. Este homem já vai com noitadas em cima, portanto está meio zombie. Temos um osso que está meio zombie por causa do trabalho dele como jornalista. Está com poucas horas de sono, Foi com uma aqueles semana horários complicada. todos da loucura. Ok? Portanto, para quem estiver lá em casa e dizer, epá, o Sérgio hoje está estranho. Não está estranho, entendem? Está low Está battery. zombie! Está em Malta, modo já low toda a battery. gente ver, já toda a gente teve o telemóvel ali mesmo nas lonas, pronto, é como ele está. Sou eu. Mas faz parte, a gente traz a energia suficiente. Exatamente. Quando eu digo a gente, duvido que seja a gente do Benfica. Eu tenho a energia toda. Sim, claro, Eu tenho a energia claro. toda. Nem que seja para mandar isto tudo com caraças. pá. Vamos embora. Bem, vamos ao Estrela Nacional. Vamos começar pelo Estrela Não, Nacional. o foco tem que estar no Nacional, porque Mas foi Nacional, a equipa, exatamente. Já Mas vou tivemos... fazer um resumo Força, curto. dá-lhe lá. A Estrela Nacional, o empate a um golo. Houve um jogo de duas partes totalmente distintas, diria eu. É uma primeira parte totalmente nacional, um Estrela sem saber lidar muito bem com a pressão que o Nacional estava a fazer e a própria manobra ofensiva da equipa. E depois um Estrela que reage na segunda parte, e é uma segunda parte totalmente Estrela, que até podia
ter vencido o jogo. Não era descalabro nenhum. Se calhar até era mais justo. O Nacional merecia ganhar o jogo pelo que fez na primeira parte, o Estrela merecia ganhar pelo que fez na segunda. Exatamente. Até o Nacional tem uma bola ao poste na primeira parte, o Estrela também tem uma na segunda, tem um penalti que é repetido. Portanto, mas bem repetido. Cheio da linha. Exatamente. Sim. Portanto, Zorlac, diz-me quais são as tuas principais ideias sobre este jogo. Gostei muito do Nacional em alguns pontos. É óbvio que esses pontos vêm ao de cima na primeira parte, como dissemos. É uma equipa que faz o 5-4-1 sem bola com muita facilidade. Apresenta-se num 3-4-3 bastante conservador, porque não estica muito os alas lá para o fundo. Portanto, o 3-4-3 normalmente tem os extremos. Os últimos três, os extremos, jogam mais interiores e eles não fazem isso. Conseguem lateralizar muito o jogo. Lateralizam cedo, mas tem uma dinâmica muito gira em que o ponta de lança vai para o lado de onde se está a criar o jogo. O Ramírez, sim. Não é? O Chuchu, não é? Chuchu Ramírez. Nós costumamos avaliar nomes de vez em quando. Chuchu está no topo. Está no topo dos nomes da nossa... baixo ou não? Não, no topo baixo. Chuchu não anda postura nenhuma. Chuchu Ramírez é um perigo dentário. E ele é bom jogador. É perigoso. Paulinho Boia também. Agora, onde é que é? É muita dinâmica gira nesse aspecto. Portanto, é um 3-4-3 um bocado diferente do que nós estamos habituados. Portanto, o extremo fica lateralizado na mesma, o avançado vai para o lado para onde eles estão a atacar e o extremo do lado de lá também encaixa. Portanto, é um 3-4-3 que consegue meter muita gente nos corredores. Porque o 3-4-3 gosta dos corredores e quer os corredores. Mas normalmente nós não vemos os avançados a descair tanto. Não é? Vemos até o lateral a subir mais e o médio extra a ser o extremo. Mas ali não, é quase que o avançado é que faz de médio extra do lado onde eles estão a criar. É uma equipa que deambula muito bem. É muito, muito interessante porque conseguem muitos números para conseguir subir. É uma equipa que, na transição rápida, beneficia acima de tudo da frescura física dos seus jogadores. Portanto, não está muito montada para a transição rápida bruta, mas tu vês que eles têm poucos jogadores na frente e em uma questão de 5 segundos é tipo só correr para a frente. Portanto, quando eles veem que é para fazer a transição e que o passe é bem feito e alguém vai conseguir segurar uma bola, a velocidade com que eles sobem e transformam um bloco baixo numa equipa ofensiva é muito grande. Portanto, é uma equipa muito predisposta fisicamente, com muita frescura e com muita competência física. Gostei muito desses fatores. Gostei das bolas paradas. Foram sempre perigosíssimos contra o Estrela nos cantos. Tudo o que fosse cruzamentos. Mesmo muito, muito eficazes até, diria. Porque conseguiam cabecear, conseguiam chegar ao último momento para dar golo. Gostei da maneira como se ligavam uns aos outros. Tenho sempre a ideia de jogar com o colega, não é tanta coisa individual. Os jogadores aparecem em sítios onde se conseguem ligar uns aos outros e é trabalho claramente do treinador. Gostei de muita coisa que vi. O que é que eu não gostei? Não gostei da incapacidade de lidar com a nova linha de defesa do Estrela. O Estrela no intervalo, porque atenção que o Nacional faz uma pressão alta excepcional na primeira parte, excepcional, e mantém a pressão a ganhar 1-0. Fora. Não é do género, estamos a ganhar 1-0, agora calma. Não. Até ao fim da primeira parte, a pressão alta continuou. Nota-se claramente o dedo do Tiago Margarido ao intervalo. Só que o problema é que no Estrela mudam-lhes a defesa. Portanto, eles deixam a defesa de 3, a linha de 3 sai. Ganham um jogador mais no meio campo, torna-se uma equipa muito mais acutilante, muito mais ofensiva. A equipa do Nacional deixa a pressão alta, portanto monta no bloco mais baixo, no 5-4-1, não acerta com as marcações no meio campo. Estás a falar da entrada do Jovem ao intervalo logo. Também, mas acima de tudo, na maneira como o Nacional deixou de pressionar alto e depois não consegue lidar com a alteração tática. Quando a equipa parece que encaixa, chamamos de assim, já ias com 20 minutos de segunda parte e já estava do género, como é que isto ainda não está empatado? Porque não tinhas controle mínimo do meio campo. E outra coisa que também não é compreensível, na minha opinião, e é mesmo do género, quem me dera a mim perguntar àquele treinador, porque eu acho que o treinador do Nacional, o Tiago Margarido, salvo erro, parece ser um bom treinador. Porque é que ele, com uma equipa tão cansada, porque é a força deles, eles correm muito, se faz 3 substituições aos 85 minutos. Tu estavas a ver uma data de jogadores nacional completamente rebentados. Ao contrário do que estava a acontecer no Estrela, que mexeu muito, muito, muito mais cedo. Pronto, portanto, deixa de pressionar alto, não acerta as marcações com as novas nuances do Estrela no início, e depois as substituições são muito tarde para uma equipa que já tinha, não estou a falar de 2 ou 3 jogadores, estamos a falar ali de 4 ou 5 jogadores que estavam em déficit físico, óbvio. Portanto, pronto, acho que o resultado acaba por ser justo. A equipa mais próxima de ganhar o jogo foi o Estrela, porque acabou por cima na partida. Sim. Tem um lance... Mas o Estrela na primeira parte teve sorte de ficar só 1-0 ao intervalo. Sim. Sabe o que eu estou a dizer? O Nacional tem um golo anulado de canto, que foi anulado por fora de jogo
porque ele estava a obstruir o guarda-redes. Tem uma bola oposta, ou seja, o Estrela teve sorte a chegar apenas 1-0. Mas depois percebo, acaba por cima, podia ter feito o 2-1. Podia ter feito, aquele remate aos do 40. Giovane, aquilo era bola para entrar. Eu acho que a entrada do Giovane foi crucial para a mudança do Sacou o jogo. penalti. É verdade. Mas também é um lance em que o jogador brasileiro, que tem um nome esquisito com L, que faz o penalti, que até tem uma qualidade... É Lisiero, que tem uma boa qualidade ali, pé esquerdo e tudo mais. Já se via que estava agastado. Sim. O próprio lance que dá o penalti é um jogador que já está muito cansado. Aquilo é uma finta para fora. Certo. A finta do Giovane, a bola vai para fora. E ele já vai ali tarde e já não consegue parar. Tu vês que já está pesado. E não era só ele, havia vários jogadores. Uns 4 pelo menos, que já estavam muito fustigados do ponto de vista físico. E eu acho que, pronto, há ali pontos que eu acho que o Nacional teve bem. Não, era esse mesmo, era o Lisiero. Era esse mesmo. Era o médio ex-São Paulo, salvo erro. Ou é o Labidi? Não. Não sei quem é que... É o Lisiero. Ele chegou a ver amarelo nesse lance, por acaso não me recordo. Não me recordo. Em relação ao golo anulado, porque o Veríssimo marca falta e mas depois aquilo vai ao VAR, não me pareceu ser falta, mas pareceu-me claramente que interfere com o comportamento do guarda-redes, que o Renan até mete a mão. Sim, eu quero ir, não estou a conseguir, portanto parece que o posicionamento interfere, sem falta, mas interfere e ele está fora de jogo. Ou seja, fora de jogo, atenção, do cabeceamento. Acho eu que foi isso. Exatamente, portanto é aquela coisa o árbitro invalida pela razão errada e o VAR invalida por outra razão que já justificaria o gol ser anulado. Parece-me a mim. Depois não sei se é marcado fora de jogo, não sei se é marcado com a mão. Estás a ver? Aqueles pormenores para ver o que é, mas falta não me pareceu. Pareceu-me acima de tudo a própria indicação do árbitro, anulado por a própria indicação do árbitro é um pouco... não é clara, porque ele dá 2 indicações. Primeiro dá a indicação de falta, depois dá a indicação de fora de jogo. Depois começa a comunicar que é segunda, é 2, e depois fica toda a gente assim um pouco à nora. Mas sim, efetivamente é por fora de jogo. Eu penso que sim, e é bem anulado. Por fora de jogo acho que é bem anulado. Porque interfere com o guarda-redes, está mesmo à frente dele. Completamente. E o guarda-redes quer-se meter, até mete as mãos nas costas, gente, mano, o que é que estás aqui a fazer? Interfere, pronto. Sim. Agora, gostei muito de umas coisas, mas também há outras que eu não entendo. Mas é o Nacional que está a fazer. Não consigo perceber como é que o homem só faz substituições aos 85. Certo. Então, a apontar uma crítica, apontavas ao facto de ter mexido tarde na equipa. E de ter demorado a encaixar as marcações no meio campo. A ganhar 1-0, a equipa do Nacional encaixa as marcações muito tarde. Pois, essa para mim é a maior crítica, até acima das substituições. Mérito do Estrela, mas essa tem mérito do Estrela. Mas há uma dificuldade enorme do Nacional em adaptar-se a uma mudança tática do Estrela que houve logo ao intervalo. Mas há mérito do Estrela. Substituir aos 85 não tem mérito do Estrela. Pois. Percebes? Aí é que já essa é uma coisa que não se percebe. Certo? O pessoal do Nacional, aí nos comentários, é que podia dar aí uma dica do porquê se substituir tão tarde. Eu também não tenho conhecimento ao ponto de saber se o banco tem armas ou não. Exatamente. Se há ali alguém que está a fazer falta no plantel que não podia ser usado, ou que está a haver lesão. São possíveis razões. Sim, um plantel curto. Olha, deve ser mais fácil de perceber do que votar Rui Costa. Agora, e mesmo assim muita gente votou Rui Costa. Agora, o Nacional na próxima jornada... coisas que a gente... Nacional na próxima jornada tem um jogo... Recebe o Benfica? Difícil, não sei se é difícil. Eu gostava que fosse difícil. Isso é dado, pá. Atenção que o Nacional fez uma excelente segunda parte contra o Porto e nós elogiámos bastante o Nacional aqui. Já está a preparar. E mesmo contra o Sporting, eu não estou a preparar nada. Eu estou só a analisar aqui o Nacional, que é a função que... A gente tem que ter atenção à altura do ano. Jogar na Madeira, cuidado com a altura do ano. Vai ser às 6 da tarde. Mas o problema nem é esse, o meu problema é o Batatal. Não, o meu problema é o nevoeiro. Está bem, mas o nevoeiro ainda é como o outro. Antes do Batatal não pode haver nevoeiro. Vamos ver, vamos aguardar. Que o Benfica normalmente acerta sempre em dias de nevoeiro. Pelaço o Dom Sebastião. E às 6 da tarde, o Dom Sebastião ou o Dom Rios não aparece de certeza. Tu viste o estado da relva no jogo do Sporting? Sim. Contra o Santa Clara? Horrível. Que ele nem devia de ser admitido. Epá. Jogar num Batatal daqueles. E aquilo não é o campo do Nacional se tiver hardcore. Pois não. É que o campo do Nacional, quando aquilo está mesmo à bruta, a bola nem rola. É um lamaçal. Completamente. É que os equipamentos fica tudo castanho. Sim. Eu lembro-me que havia sempre uma grande batalha entre Marítimo e Nacional, quem é que conseguia criar o maior Batatal. Normalmente o Nacional ganhava, mas o Nacional é pior por causa da altitude. Exatamente. Sim, mas o Marítimo também nos proporcionava grandes jogos de guerreiros. E continua a proporcionar. Sim. Mas curiosamente estas duas equipas vão andando.
Curiosamente, estas duas equipas da Roda da Bola desta semana vão defrontar dois grandes na próxima jornada, que será já no final de novembro, como o Nuno disse. O Nacional vai receber o Benfica no dia 29, às 6 horas, e o Sporting... Nacional é aproveitar 3 pontinhos. E o Sporting recebe o Estrela. Eu vou ter que lidar com isto, agora. Então não é dado? A bola do Gil Vicente, já compraste? Qual bola do Gil Vicente? Se não fosse o AFS. Se não fosse o AFS... E viste o penalti do AFS? O da mão? É pá, sim, vai lá ver o penalti. Eu vi. Estranho. Agora, cuidado, não é? Porque a gente vai para o Benfica, não tarda. E quando eu digo que é dado, o pessoal que não me leva mal. Mas a grande assistência no jogo do Leverkusen é do Dal. O melhor gol da partida do jogo do Casa Pia é do Tomás Araújo. Certo? Não é verdade. Discordo totalmente. Não, a jogada Pavlidis e o Dakov foi uma maravilha. Pavlidis recebe, passa por cima. Foi bonito. Mas foi um grande gol do Tomás Araújo, atenção. Indefensável. Cuidado, Turbino. Primeira. O Turbino até se riu, coitado. Até surpreendeu o Turbino, que não estava à espera. Todos levantá-lo, coitado. Foi mesmo infeliz. Ele, claro. Pronto. Mas... e depois ainda tens o erro do Turbino, porque no último golo... Mas é para ir já para o Benfica? Não, mas percebes porque é que eu estou a dizer dado? Porque isto são lances dados. Os 3 golos sofridos esta semana pelo Benfica, tu consegues imputar uma responsabilidade gigante aos jogadores do Benfica. Completamente. E ao árbitro. Porque eu acho que o penalti contra o Casa Pia não é penalti. Mas ainda assim... Pá, não há treinador, até podia ser o Klopp. A gente votava no Cristóvão. Porque podia ser o Klopp. Porque isto é quase sabotagem. Pá. Acho que o Benfica tem que ir à bruxa. Honestamente, acho que o Benfica tem que ir à bruxa. E tenho aqui um dado para vos dizer a seguir. Que há um jogador que tem... Não, quando fomos ao Benfica, há um jogador que tem que ir mesmo à bruxa. Vamos ao Porto e depois... Então vamos lá. Há um jogador que tem que ir à bruxa. Ok. E se for preciso eu levo. Então vamos ao Porto. Pagas tu. Tudo o que ele quiser. Vamos ao Porto? Então vai tu primeiro ao Porto. Vamos para o Norte. Tivemos 2 jogos rápidos. Exatamente. O Porto é rápido, é o Trek. O resultado com o Trek. Vamos assumir o Trek. O Trek é a Tuga. O resultado com o Trek lá que surpreende, porque estamos a falar do Porto, que tem estado bem esta época, apesar desta fase pós-paragem de seleções não foi a melhor do Porto até agora, sim. Mas é um resultado que surpreende. Acho que surpreende os adeptos do Porto e qualquer adepto de futebol. Principalmente a jogar contra 10, se bem que não sei até que ponto é que jogar contra 10 não dificultou ainda mais. Tenho essa opinião também. Porque o Trek acaba por meter não foi o autocarro, foi o comboio, foi tudo lá atrás e o Porto teve muita dificuldade. Atenção, o Farioli já se percebeu que a missão do Porto este ano é ser campeão nacional. Completamente. Isto pode mudar um bocadinho em fases mais avançadas da Liga Europa. Sim, e eu acho que faz sentido, até porque diferente. O Porto a partir de agora vai fazer jogos em casa, porque ele teve este período mais fora na Liga Europa, vai jogar mais em casa, ou seja... Mas estás a jogar contra os neerlandeses, pá. Pois, no ranking... Não é que se no ranking é os tipos que estão sempre a chatear-nos, pá. Pois são. Portanto, eu como sportinguista, como português, irrita-me é isso. Percebes? Se fosse tipo contra uns tipos da Croácia... Não te preocupes. O Benfica agora dá cabo do Ajax. Daqui a uns... Então... Matematicamente é possível. O Ajax tem 0 pontos. Benfica também. Isso é equipas que nem conta para Champions. Pronto, voltando ao Porto. Muitas alterações, isto para dizer muitas alterações do Farioli. Percebeu-se perfeitamente que o foco ia ser o jogo do campeonato e acho que foi a decisão acertada. E é o que dá desculpa para alguns momentos no jogo. Claro. E não é que o Porto não tenha feito o suficiente para ganhar o jogo. Sim, o Porto podia ter ganho o jogo, mas lá está. Também o facto de jogarem jogadores como Eustáquios, a Edu, que não estão assim tão... Perpites, que não estão assim tão rotinados, não têm assim tantas dinâmicas, acho que faz com que obviamente o Porto perca ali alguma qualidade e perdeu. O jogo com o Famalicão, bem, foi uma entrada muito boa do Porto. Eu diria que se não foi a melhor parte do Porto nesta reta de pós-seleções, está muito perto disso, porque o Porto entrou muito bem. Se calhar também o facto de ter descansado grande parte da equipa pode ter ajudado a entrar esse claro que sim, não tenho dúvidas. Notou-se o cansaço no Benfica e notou-se o cansaço no Sporting também. Não tenho dúvidas. O Porto chega ao golo, mas antes de chegar ao golo tem cerca de 3-4 oportunidades que podia ter feito o golo antes. Sim. Não digo um ponto negativo, mas um ponto que se calhar assusta um bocadinho os adeptos do Porto. A lesão. Também, eu acho que esse para mim foi o ponto negativo do jogo do Porto, que não percebi ainda se é grave ou não. Pelo menos não vai à seleção. Sim, tem 3 semanas agora. Mas sim, como tem as seleções até dentro do mal, acaba por ser dentro de um bom timing. Houve ali alguma ineficácia do Porto, eu acho que isso, o Samu
É um bom jogador, isso é evidente. Tem jogos em que, se for preciso, entra e faz um hat-trick, como já fez há muito pouco tempo, Sim. apesar de ser contra o Floricense. Mas depois há outros que aquilo demora a encaixar e peca ali um bocadinho na finalização. O De Jong, por acaso, completamente. O De Jong, a recuperação, não sei como é que. O De Jong já esteve O mais que eu perto. ouvi é que Não estou esteve bem a par. perto e depois recaiu. Mas eu foi acho que. foi a última notícia, é que ele Exatamente. estaria próximo de fazer qualquer coisa, mas depois recaiu. E eu retiro as Mas é palavras que ligamentos, disse pá, isso é uma coisa horrível. no início da época, em que não percebia bem qual é que Eu nem poderia ser penso o nisso. impacto do De Para Jong mim é no tipo Porto. Nuno Santos, é tipo, quando vier que venha e que fique bem. Sim. Porque a verdade é que o Denis Gould também tem Era, daí eu ter surpreendido falado do De pela Jong. pela Exatamente, positiva. exatamente. Acho que o Denis Gould não é um Samu, mas dá outras coisas que o Samu não dá em noites de Samu Os desinspirado. esportistas gostam dele. Do Denis Gould. Os esportistas Também gostam acho. dele. Falam Também com acho. muitos O esportistas feedback que... e o pessoal gosta dele. Quando Tenho o Samu visto. começa a irritar, Supostamente porque já não está bem. em treino condicionado. Pois, mas vamos ver. Mas vamos ainda ver. está Com em calma, recuperação. porque o homem também já tem Pode alguma voltar idade. depois da pausa FIFA. Vamos se ver. tudo- Que volte o mais Sim. rápido possível e com qualidade, bem de Sim. saúde. Mas que é o que a Denis gente Gould quer. tem entrado bem até. Tem. Exatamente, sim, é isso mesmo. Sim, mas o De Jong dá outras coisas. De costas para a baliza, Sim, de sim, é envolvência outra com os classe, colegas. outra classe. A própria É outras experiência coisas. faz toda a diferença Sim, neste tipo outra de jogos. classe, outra experiência. Antes de passar a bola aqui do Porto, queria só enaltecer também o facto do Farol ter feito outra vez um grande jogo, que até à última paragem de seleções, o Farol tinha estado sempre em altas. Houve aqui um decréscimo de intensidade, as coisas uma não quebra correram muito tão grande de bem, rendimento, sentiu-se. Uhum. O próprio Porto sentiu isso. Apesar de também não terem sido adversários fáceis, o Braga, o Moreirense. É mesmo- preciso lembrar que o Porto já defrontou a parte superior toda da tabela neste momento. Aham. E só Portanto, empatou com o Não, Benfica. só não é campeão de inverno se acontecesse uma grande surpresa. E Sporting e Benfica ainda tem que jogar entre eles. E vão chegar agora no início de dezembro, sim, não... Sim. Sim, Eu mas não gosto atenção, muito porque de esse fazer tipo de jogo previsões. é para haver justiça. Uma assistênciazinha do Dali, um autogolzinho do Tomás. Não é do género fazer isto contra os Leverkusens e contra o Casa Pia, depois contra o meu Sporting já não dão nada. E o Maltinha, então. o vamos Tricão ser nesse coerentes. jogo há de fazer um cruzamento que lhe sai mal, em vez de ter para a baliza para o termino é canto. Exatamente. Tudo há de se juntar. Exatamente, por amor de Deus, então. Vamos lá ver se somos coerentes. Não quero aqui perseguições contra clube nenhum. O Sporting merece tanto como o Casa Pia e Leverkusen, de respeito ao Sporting. Portanto, agora estou à espera de uma assistênciazinha ali, vá, do Dedic, vá, que é para não ser sempre o mesmo. E de um autogolzinho, vá, do Otamendi. Então. Aliás, O o Otamendi Rios e o Otamendi limpou, o Rios também vai Não, vai agora ser contra o limpar. Sporting, vai o Rios marcar um gol a 40 metros da baliza. Estou mesmo a ver. O pessoal que é o patinho feio contra o Sporting mete a bola no ângulo. Isto pode envelhecer mal. Isto pode envelhecer bem e mal. É, Ou então, Estou mesmo a patinho ver. mal e bem. Estou mesmo a ver. Patinho feio. Há muita gente que critica aqui o Rios. Vai ser o nosso primeiro derby juntos, pá. Aqui em... Podemos combinar e ver os dois, se quiseres. Vais ao estádio. Eu aí É na luz, na sagrado. primeira volta. É na luz, É. Ok. é na luz. E é uma sexta-feira à noite. Mas pronto, passa então a bola para o Porto para depois irmos Muito aos rapidamente, próximos. só acrescentando a tudo aquilo que tu disseste, concordo com tudo. Há aqui um pormenor, acho que o Famalicão merece respeito porque tenta discutir o jogo dentro da sua capacidade. Já contra o Sporting tentou fazer o mesmo. E tem lances que... Tem aquela Já bola não no se poste perde que o- até lhes faz Sim. mal. Porque o Porto ainda se torna pior depois da bola no poste, acho eu. Pior do género mais assustador, mais do género alto, que estes tipos não estão a conseguir fazer nada. Mas eles tentaram fazer, eles não conseguiram. E Mas tiveram não- o mérito de levar o resultado até ao final. não conseguiram, mas também tiveram um bocado de sorte nesse aspecto. Também, o também. Porto, o 1-0 é baixo para a exibição de qualidade e de classe que o Porto fez, e não é de mérito do Famalicão. Eu queria era dizer que não era de mérito do Famalicão. Eu gostei imenso da postura do Famalicão dentro de campo. Está a jogar em casa contra o Porto, já o fez contra o Sporting, tentou com as suas armas discutir o jogo com o melhor que conseguia. Não conseguiu pressionar o Varela como as equipas que têm chateado o Porto conseguem. Exatamente. E este Frohold mais soltinho, que não precisa de aparecer tão próximo do Varela para ajudar, faz com que o Alberto se transforme, faz com que o extremo direito, neste caso era o William, também tenha outro tipo de apoio. Ainda assim, acho que esta equipa está a precisar de PP na direita e de Borja de Sainz à esquerda outra vez. Acho que o William está a baixar de forma, parece-me óbvio. verdade. E o PP faz um grande jogo. 100%. Mas à esquerda contra um Famalicão uma coisa, porque se pensares à esquerda noutros jogos, já escasseou. E na exibição em Braga, nós o Braga... não elogiamos o PP à esquerda. À esquerda é a mesma aqui. coisa. Sim, Fez, sim. fez um excelente jogo, mas o William já não é de agora, que não está com aquele índice de criatividade, pá, Também
que a Também gente tem está Na andado a altura atravessar do uma fase- clássico, o Sporting. É normal, Ele e o William é normal. Isto estavam é altos. assim, os jogadores não estão em forma a época toda, a época é Claro. muito grande. Portanto, há aqui um baixio. E acho que agora se está a justificar o voltar à Fórmula 1, que é Borja Sainz à esquerda e PP à direita. Parece-me. E quem tem sido vítima também desta coisa, que eu não sei se é tão individual ou se é coletivo, é um bocado o Alberto, que a defender tem estado cada vez melhor. Tem feito a diferença, tem lá um lance então contra o Famalicão, que aquilo é uma recuperação excepcional. Mas ofensivamente não está aquele Alberto. Está a jogar mal? Não. Mas não é aquele Alberto que faça a diferença, que desbloqueie, que apareça e que combine. Compensou Portanto, o Mora do outro lado, com a assistência para o golo, é verdade. após a combinação com o Mora. Sim, mas o lance é todo do Moura e depois o passe é do Moura. Não é? Exatamente. Mas o Mora e lance Moura. do Moura, o Moura de Costas já sabia tudo o que estava a acontecer. Esqueçam, o golo é belíssimo. O golo é belíssimo, é desde o primeiro passo ao segundo, ao terceiro e depois à finalização. Pezinho esquerdo. Certo, epá, não, nada a dizer, tudo ok. Agora, grande jogo do Porto, descansou contra o Utrecht, fiquei chateado porque acho que arriscou pouco contra 10, mas eu acho que a cabeça do Farioli foi do género, eu acho que agora estou a meter melhores do que os que já lá estavam. E sem ter que mexer muito contra 10, metendo melhores, Pode surgir o gol. eu acho que vamos melhorar muito, sem precisar de arriscar muito do ponto de vista posicional. Acho que o Utrecht também destabilizou o Porto somente em bolas paradas. Cantos, cruzamentos, livres para cantos e não sei o quê. Aliás, o golo até vem de uma jogada ensaiada, de bola parada. Sim. E sinceramente... Elogiada pelo próprio treinador. Sem dúvida. E sinceramente, fiquei triste por ter sido contra os neerlandeses. E fiquei muito contente com o processo de aprendizagem do Farioli. Pá, se eu posso dizer assim. Porque fez aquilo que a semana passada podia-lhe ter saído muito caro. Nós falamos aqui muito do Vimos contra o pensamento do Moreirense, Farioli na vimos gestão contra o Moreirense entre que jogos podia de ter campeonato queimado. e Liga Europa. E vimos contra o Moreirense, vimos contra o Braga que podia ter queimado também, e vimos um Porto com gente cansada e tal. E ele aqui, pá, nisto é assim ou sopas, vai ser assim. E colheu de volta, e o Porto é para ser campeão. O objetivo é ser campeão. E eu acho que aqui o treinador olhou e disse, pá, como eu fiz não vou fazer. E há fases e fases da Liga Europa. É uma fase em que o Porto pode ainda Isso é o quê? escorregar, apesar É de já ele ter perdido também pontos. a assumir o erro, devia ter feito um bocadinho diferente, devia ter antes descansado ali. Porque é que os queimei todos em Nottingham? Por exemplo, Sim, não vale a pena apontar para tudo em vitórias Não vale da Liga a pena Europa, ser- tudo vitórias do campeonato, porque Não depois vale a pena ser pode não teimoso. acontecer. Não vale. Se o planeamento tem ali alguma dúvida, mesmo que levante uma dúvida, faz um planeamento um bocadinho diferente, testa, vê como é que a equipa responde e vamos andando. Eu acho que isso é um sinónimo de inteligência, esta capacidade de adaptação e de perceber o que é que podia ter feito diferente e agora fazer um pequeno teste. Eu acho que isso é um Se sinónimo for de para perder inteligência do pontos, que homem. seja na Liga Europa e não no campeonato. Qualquer adepto do Eu, Porto sinceramente gostei. assina Agora, por baixo. Uma das questões que foram levantadas, mas em relação ao jogo com o Famalicão, foi a opção de ele ter... foi a opção que ele tomou sobre o Pablo Veiga. Rosário. de entrar com a lesão do Benarek. Não correu muito bem. Exatamente. Nota-se, e já se sabia desde o momento em que foi contratado para o Futebol Clube do Porto, que era um jogador de treinador. Ou seja, um jogador que o perfil entra no perfil do treinador. Mas ele, desde o início, que não é um jogador muito amado pelos adeptos portistas. Mas nas últimas semanas... O pessoal gosta muito Mas dele. nas últimas semanas tem ganho muito crédito. Pela forma como tem entrado, pela forma como a entrega que também tem sempre nos jogos. Sim, contra o Braga fez uma grande diferença. Exatamente. É uma entrada Fez a excepcional. diferença. Exatamente. Eu acho que talvez essa ideia que tu tens de não ser tão amado, talvez teve um bocadinho à entrada dele no clássico Benfica, mas e não é tanto a ele, é mais a opção de ter sido ele a entrar, e aí a opção não é dele, não é? É se calhar por não ser aquele jogador tão refinado, é um jogador mais... Não é tão criativo. Mas é com um pouco jogador espaço. muito importante para ter num plantel, um jogador que faz diversas posições e Claramente. nesta pequena reta de Ele campeonato já já jogou a fez. central, a defesa direito, a médio defensivo e a segundo 8. médio. Exatamente. Exatamente. É um jogador muito importante para ter num plantel. Sim, é o tal polivalente. Por isso eu não diria... É para isso que também servem os comentários. Eu não diria que os adeptos do Porto... que seja o menos amado do plantel do Porto. Mas não é. Eu não diria que seja... Do 11? Eu acho que o Ele não Moura... é do 11. Eu acho que o Moura é o que levanta Ele anda mais. sempre ali os à porta do portistas, 11. Os portistas levantam mais incógnitas acerca do Moura acima de tudo. Moura? Do Moura. Mesmo os titulares, eu acho que o que levanta mais dúvidas é o Sim, Moura. Mas esta é uma será a análise, posição mais... esta é sim. uma análise gira. Quem é que diriam dos três grandes? Quem é que os adeptos identificam mais como aquela peça que... Mais Saltava frágil. mais fácil do 11. Para o olho dos adeptos. Porto diríamos Moura. Estamos a falar do Talvez. 11. Por isso o Pablo do lado Rosário dos nem é abertos, opção. não nosso. Fresneda no Sporting Certo. e, Pois. e Rios no Benfica. Ou Dal.
Rios ou Dal, acho que poderia estar... O Dal jogou bem contra o Leverkusen. É verdade, mas estamos a avaliar... Também jogou bem. E o Rios jogou muito bem contra o Casa Pia. Muito bem, é um exagero, mas jogou bem contra o Casa Pia. Tu retiravas o Rios para colocar quem? O Orsnes no meio. Sim, há muitas dinâmicas que podiam acontecer no Benfica. E colocavas Prestiani? Não, na frente podes meter o Sheldrup. É que há muitas opções mesmo para a frente. Eu não sei, mas do Benfica. Porto acho que estamos. Eu acho que os portistas estão tranquilos. Foi pena o empate e cuidado com esta Liga Mas Europa. Porto irias Francisco Moura. A gente já disse, mano, a Liga Europa é para ganhar. Eu sei que para já é para ir rodando, porque estamos numa fase diferente. Mas já contra o Estrela da Vermelha foi uma dor de cabeça. Depois tens o Nottingham, que Santa Maria. Estás a perder desde os 19 minutos, meu. Isso, olha o jogo que tu fizeste. Ainda sacamos um Porto Braga na final e depois da Liga agora Europa. empatas com o Utrecht. Era bonito. O Braga aquilo foi uma palhaçada. Aí, por amor de... Mas valia estarem a jogar sem guarda-redes. Então se disse tão bem do guarda-redes deles, do Ornisec, no jogo contra o Porto, a jogar com os pés. Mano, Santa Maria, mas cada vez que há o cantar à fonte... Eu confesso, eu vi o jogo, eu vi a primeira parte e eu disse, é impossível o Braga perder este jogo. Porque o Braga estava a jogar bem na primeira parte. E eu... Não, eles estão num bom momento, eles estão a jogar bom futebol. E eu sei que eu desliguei a televisão. Voltas a estar 3-1. Não, no dia a seguir estou eu a fazer a minha rotina de manhã, a ver os resultados dos jogos e de repente passa-me o Braga e eu... O quê? Não. Olha agora alcoólicos aqui no Record a meter aqui tudo ao contrário. E eu assim, espera lá, como é que o Braga perdeu aquele jogo? E senti necessidade de ir ver. Golos, senti a necessidade de ir ver. Eles iam lá e pimba, cada tiro, cada mão. Eu senti a necessidade de ir ver para perceber o porquê do Braga ter perdido o jogo. E eu percebo que aquele golo em cima do intervalo, basicamente, é uma machadada enorme do Braga. Que o Braga com 2-0 para o intervalo, não acredito que fossem virar o resultado. Mas pronto. Vamos para o Benfica? Vamos para o Benfica? Não há muito para falar, mas... Não há muito para falar? Eu acho que há muito para falar, pá. Temos eleições, temos eleições, temos... Vai lá, benfiquista, chega-te lá à frente. Temos como é que está o teu eleições, coração? temos derrota. Acho que podemos começar por eleições e depois vamos aos jogos, acho que é o que faz mais sentido. Até porque as eleições, nós falámos muitas eleições aqui nos episódios anteriores. Sim. É claro que os sócios não estão satisfeitos. Nenhum sócio já está satisfeito com o mandato que o Rui Costa teve. Estes resultados provam só que não viram ninguém capaz para ser a cara da mudança, para ser melhor que o Rui Costa, do que o Rui Costa foi. Acho que João Noronha Lopes, cada vez que falava, perdia votos. O João Noronha Lopes entrou, começou a sua candidatura com um hype gigante por ter sido o homem que quase destronou o Vieira em 2020. Apesar de não ter dado depois em 2021, manteve-se esta aura à volta de João Noronha Lopes de é o tal, é o predestinado, é o Dom Sebastião. E a verdade é que João Noronha Lopes nunca conseguiu, para a grande maioria dos adeptos... O que é que foi? Estás terrível aqui? É o Dom Sebastião, mano. Estás tu, Dom não, Sebastião? Que é, a malta andava à espera de alguém para salvar isto. Mas até faz sentido o Dom Sebastião. Gostei. Porque o Dom Sebastião... Vai sair. O Dom Sebastião... Não vai sair, repara. O Dom Sebastião é o que volta no nevoeiro. E o Noronha Lopes, eu tenho uma teoria, que eu não sei se os benfiquistas concordam comigo ou não, é que se ele tivesse feito a campanha com sinais de fumo ou linguagem gestual, tinha tido mais votos. Tinha corrido melhor. O que é que vocês acham? Eles ali, ele com o microfone em mute, ele com o microfone em mute e com uma senhora a fazer a linguagem gestual. Olha que, e com umas legendas, mas legendas por baixo e uma senhora com linguagem, ou então com sinais de fumo e não sei o quê, lá como aos filmes dos cowboys. Daí o nevoeiro do Dom Sebastião. Olha que ele tinha tido mais votos, mano. Mas porquê? Porque fraca comunicação, o que lhe era mais apontado, fraca comunicação, pouco carisma. Foi muito mau, o último debate foi muito mau, pá. Mas ele nunca saiu. A lama mesmo. Ele teve 3 debates, ele teve 3 debates, o a 6 e depois 2 com o Rui Costa. Não houve nenhum em que ele tivesse saído muito por cima. Sim, mas ele aqui mudou de postura. Foi uma postura mais agressiva ainda e era supostamente o debate dele, porque quando ele debateu com os 6, a especialidade dele foi debater com o Rui Costa. Ele só atacava o Rui Costa no debate dos 6. Portanto, ali no one-on-one, ele até supostamente estaria na sua praia. E teve uma postura de maior agressividade. Exato, foi winner take it all. Foi assim, foi mesmo do Ordai. E sinceramente, pá, não ficou nada bem aos olhos de ninguém. Não, mas completamente. Mas eu acho que e por isso é que ele perde apoio de uma volta para a outra. Ou seja, aquilo que nós tanto falávamos de Manteigas é obviamente que vai para o Noronha. É o Rui Costa ter ganho. Estamos a falar de 25 mil sócios e 500 mil votos. Atenção, porque segundo o Mourinho, dizeres que é estúpido dar continuidade ao Rui Costa é ofensivo, estás a insultar os benfiquistas todos. Mas eu não disse isso.
Mas eu digo, aliás, eu até digo mais. Eu até digo que dizer que é estúpido até é querido. Até estás a ser sensível. Porque estamos a falar de verdade esportiva, do melhor do futebol português, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de condicionamento de árbitros, estamos a falar de comunicação quando tem razão para comunicar, e isto é completamente Achas que comunicou contra... bem? No final do jogo? Repara, Rui Costa? repara, atenção, porque neste jogo ele tem toda a razão para se queixar. Acho eu que aquele lance é escabroso. Agora, Então não estou a falar desse lance. Começa este segundo mandato com o pé direito? Eu cansei-me do Rui Costa quando ele foi falar e tinha razão, que foi no lance do Mateus Reis. Da Taça de Portugal. Pronto, em que ele, em vez de incidir naquele lance e responsabilizar alguém por aquele lance específico, transformou aquilo num jogo completamente inclinado, queixou-se de 3, 4, 5 coisas extra, sem razão nenhuma e completamente questionáveis. Portanto, não havia nada que fosse factual. Tal como fez na tal expulsão do Dedic, volta a fazer, num lance em que, por amor de Deus, ninguém estava a roubar o Benfica nesse jogo, muito pelo contrário, por amor de Deus. Portanto, e aí é condicionamento puro. Quando eu vejo isso, vezes e vezes sem conta, e até parece ser parabenizado esse tipo de comportamento pelos benfiquistas, eu acho isso completamente errado e desnecessário, e até acho que esse comportamento mancha aquilo que é uma instituição da dimensão do Benfica. Estúpidos, é ser simpático. É a minha opinião. Porque eu, como sportinguista, valorizo mais o Benfica do que muitos benfiquistas. É a ideia com que eu fico. Pronto, sim, é só isto. A verdade é que os benfiquistas que votaram Rui Costa todos querem mudança. Aliás, nós vimos uma adepta a sair do estádio a dizer não, eu votei na mudança, votei no Noronha Lopes. Não, votei no Rui Costa. Que acho que até o jornalista ficou meio baralhado e depois toda a gente se calhar viu. Ela própria estava um pouco baralhada. Não, porque o que eu acho é que todos os sócios querem mudança porque ninguém está satisfeito. Mas não viram ninguém capaz de trazer uma mudança ou de trazer... Ou se calhar tiveram o Benfica. receio de... Eu acho que também foi por aí. É isso, não viram ninguém capaz de fazer melhor do que o Rui Costa fez. Mas agora, a verdade é que nos debates ninguém foi melhor do que ele. Talvez o Manteigas. Eu acho que o Manteigas é o segundo grande vencedor destas eleições. Porque, pronto, acho que o Cristóvão e o Maier não entram sequer para as contas. O João Noronha Lopes, acredito que possa ter sido a última vez que se candidatou. É verdade. O Vieira provavelmente também terá sido a última vez que se candidatou. E o Manteigas, sejamos honestos, o Manteigas, quando apareceu, era candidato para ter um 2%. Era um desconhecido, que ninguém dava nada por ele e que não entrava sequer para as contas grandes. E a verdade é que o Manteigas não só conseguiu chegar àqueles adeptos mais atentos, como ultrapassou essa barreira e conseguiu chegar a adeptos que veem um debate, vão ao estádio de vez em quando e ganhou ali. O Manteigas teve mais pessoas a votar nele do que o Vieira. É obra para um rapaz novo. Ficou atrás por causa do número de votos. Ficou atrás por causa do número de votos, mas teve mais pessoas a votar nele. É obra e não é. Pronto. Não deveria ser, pelo menos. Digo eu. Sim, tudo bem, mas é tal coisa. Não, mas é difícil ultrapassar. Mas tens que justificar este comportamento. Se as pessoas votam com liberdade e com total liberdade e com conhecimento de causa, presumo eu, e que fazem-no em consciência, seja numa coisa importantíssima, como umas legislativas, umas autárquicas, umas presidenciais, etc., como sendo no seu clube. Acho que tem que haver o seu quê de consciência. Se tu não entendes e achas que é estúpido, eu não estou a perceber qual é que é o problema. Desde que tu justifiques o teu problema, é que repara, isto já a mim cheira-me um bocado a censura, porque não é ofensivo, é só, na tua opinião, estúpido. Tu não concordas com este tipo de pontos por causa desse ponto. Agora, vem uma pessoa e diz assim: mas eu também não concordo com isso, acho isso estúpido. Eu respeito isso, acho isso perfeitamente normal. As pessoas não pensam todas da mesma maneira, nem chegam todas às mesmas conclusões, e ainda bem. Mas acho que o ponto é mesmo aquilo que o Nuno estava a dizer. Acho que os adeptos benfiquistas não acabaram então, por não e tu viste encontrar... esta coisa relativamente ao Rui Borges estarem a fazer porque disseram que ele não tinha propriedade intelectual para treinador do Sporting. E veio a Associação dos Treinadores proteger o treinador e não sei o quê. Eu acho isso uma afronta, meu. Então se é a opinião do tipo que está a comentar e é pago para dar a sua opinião, que ele não é inteligente o suficiente, porque basicamente é o que ele está a dizer, ele não tem competências intelectuais para ser treinador do Sporting. Primeiro ele pode ter. Isso também é um comentário que quer dizer... Diz que um treinador não tem competências para ser treinador do Sporting, treinador, campeão, ganhou a Taça de Portugal. Olha uma coisa. Está a fazer um excelente trabalho. Mas repara no que eu estou a dizer. Repara, o excelente trabalho é questionável. Eu percebo. A questão não está... Ok, tiro o excelente, mas olha, está a fazer um bom trabalho. Sem dúvida. Os sportinguistas vão estar sempre com ele. Eu não sei se o comentador era sportinguista ou não, quem disse aquilo. A gente começa o jogo e está tudo a sofrer. O Rui Borges é o melhor treinador do mundo. Como é óbvio, a gente está tudo com ele. Vá ou não vá. Certo. Mas estar a dizer que ele... Um treinador... Ele é treinador porquê? É por causa da sua condição física? Não é?
é por causa da sua condição intelectual. Como é óbvio. Um treinador é pago só pela sua intelectualidade, pela sua capacidade de tomar decisões. Essa intelectualidade divide-se, na minha opinião, em 2 planos muito importantes. Mais importantes, não estou a dizer que não haja mais. Um deles é o plano da gestão anímica do plantel. Manter os jogadores satisfeitos, motivados, gestão em boa de homens, harmonia. a famosa gestão de homens. Exatamente. Certo. E a outra é a componente técnico-tática. Desenvolver os jogadores naquilo que são carências e que ele precisa que os jogadores deem mais e que se desenvolvam em alguns pontos, portanto, identificá-los e trabalhá-los. A preparação dos jogos. Os jogadores têm que se desenvolver e depois a componente tática de preparação dos jogos, do adversário, fazer as nuances, preparar o esquema, posicionamentos, correções, etc, substituições, toda esta gestão. Ora, tudo isto é intelectual. Se uma pessoa acha que ele não tem capacidade para ser treinador do Sporting, chega aqui e diz assim, eu acho que o Rui Borges não tem capacidade para ter treinador do Sporting. Então, mas é capacidade que é intelectual. Ele está a dizer que é intelectual. Só como tu dizes que ele diretamente que é intelectual, já é ofensivo. E não devia ser. Ele é uma figura pública, que é um funcionário de um clube. O seu empregador gosta dele e ele tem, neste momento, digo eu, estabilidade no clube onde está. Certo. Se há uma pessoa que diz que não percebe as suas decisões ou que acha que ele não tem uma capacidade, e essa capacidade tem que ser sempre intelectual, porque é um treinador. Mas achas que essa crítica à intelectualidade dele é justa? Não, mas visto que é treinador... A minha questão não está aí, mas não precisa de ser justa, só precisa de ser a opinião de alguém. Desde que essa pessoa se dê ao trabalho de se fundamentar, está na sua liberdade de expressão. Não está a difamar ninguém. Mas aí já temos outros campos. Não está a difamar ninguém. Então estamos a mear de quê? Então a gente vai poder criticar o quê? Entendes o que eu quero dizer? Percebo então, perfeitamente onde é que tu queres chegar com a parte da liberdade de expressão. Mas o que é que se quer criar à volta da bola? Quer-se criar este lobby, certo? Em que é bom é que fique tudo caladinho. É que estás a ficar fora do micro. Estou a ficar fora do micro. Mas não estás a ficar vermelho. Ainda. Mas percebes o que eu estou a dizer? Isto é o que eu estou a dizer. Eu percebo a parte. E depois defendem-se uns aos outros. Que é o não sei quê, depois defende o árbitro. Depois a comunicação social ataca o árbitro. Depois vem a associação do árbitro a proteger o árbitro. Depois vem o presidente do clube do outro lado a proteger o árbitro. Depois o presidente que foi lesado a atacar o árbitro e a federação e os mídias depois a dizer que o presidente não sei quê, que se calhar até tem razão porque tem aqui não sei quê. Supostamente o futebol português agora respira melhor. Não, mas é entre eles. Supostamente agora respira melhor. Mas eu acho que respira. Porque isso eu falámos no podcast anterior. Respirar melhor não é respirar bem. Mas respira-se muito diferente. Porque eu não sou ingênuo. Porque eu li os e-mails, vi as escutas, vi tudo o que era casos relacionados com negócios e com empresários e tudo mais. E o que nós estamos a ver aqui é um problema de comunicação, certo? E de condicionamento dos Todas as semanas nós aqui falamos de comunicados, nós tivemos coisas muito piores. Nós tivemos corrupção mesmo. Sem dúvida. Isto é claro que entre eles comerem-se todos uns aos outros e estarem ali todos a fazer crescer bolas de neve, toda a gente come, porque ai, ui, é o senhor A ou ai, ui, é o senhor B. Se for um comentador num sítio qualquer diz assim, já não pode ser, já não sei quê, porque é fora do lobby não sei quê. A pessoa está a dar a sua opinião acerca de um treinador vai sempre tocar na componente intelectual. Quantas pessoas é que criticaram o Rui Borges publicamente quando ele teve as declarações o ano passado relativamente ao Arder? Acho que foi consensual, não houve um comunicador que eu tenha ouvido nesse momento que não tenha achado que o Rui Borges esteve muito mal nessa comunicação relativamente ao Arder. Mas uma coisa é ser infeliz, outra coisa é ter falta de intelectualidade. Não. Aqui não é ser infeliz. Desculpa lá, não é ser infeliz. Não é ser infeliz. Todos nós temos momentos infelizes na nossa vida. Não, porque aquilo imputa, está bem, eu percebo o que estás a dizer, mas aquilo imputa verdadeiramente à base da condição de um treinador de futebol, que é aquela componente técnica, tática e anímica. E obviamente, atenção, porque o anímico e o técnico-tático, cuidado com o que tu fazes em público. Portanto, acho que um treinador tem que levar o que diz a público muito a sério e ter um escrutínio muito, muito grande, porque vai falar contra ele próprio, se disser porcaria. Influencia não só o jogador que está a ser visado, como todos os outros. Mas é um treinador que subiu a pulso na sua carreira e que o salto do Vitória, parecendo que não, o salto do Vitória para o Sporting foi grande. Estamos a falar de um treinador... Mas, Sérgio... que está a lutar, no melhor das hipóteses, por um quinto lugar, não tem mal. Que tem uma massa adepta muito forte, muito aguerrida, mas não tem mal, mas que depois vai para um Sporting
que acaba de ser, Sérgio, mas olha o ponto não é esse. A gente pode enumerar aqui, dentro dos 3, e fazermos aqui e enumerar uma lista de qualidades imputadas ao Rui Borges e de provas dadas ao Rui Borges desde que está no Sporting, por exemplo. Certo? Há muitas. Como é óbvio. Senão não tinha sido campeão. Como é óbvio. Mas temos imensas dúvidas, temos imensas críticas também. Se uma pessoa qualquer diz que ele não está a ser inteligente, porque não está a mostrar inteligência suficiente, porque é a sua opinião e se a fundamenta, concordar ou não com essa pessoa é na nossa liberdade. A pessoa não está a difamar ninguém, está a dar a sua opinião acerca de um trabalho que está a ser feito por alguém, que é uma figura pública. Sim. Mas agora veio o não sei o quê porque não se pode utilizar aquela expressão. Mas não achas que há formas e formas de dizer as coisas? Epá, eu acho que quanto mais sinceros nós formos, melhor. De acordo, mas percebes o meu ponto, não percebes? Difamar, Há nem formas pensar. E formas de dizer Está as bem, coisas. difamar, nem pensar. Estamos Estar a fazer do dele uma Sporting. coisa que não é, isso é gravíssimo. Não é o caso. Sporting, que esta época perdeu com Porto, Benfica e Nápoles. Porquê é que estamos a falar da intelectualidade do treinador? Epá, porque já houve vários momentos em que a equipa mostrou uma incapacidade grave. Mas eu também, acho já há muito tempo que o Rui Borges é um bocadinho patinho feio. Eu acho que o Rui Borges é muito patinho feio. Estilo Bruno Lage, que ao mínimo erro é um descalabro. E há outros treinadores que não têm esse tipo de comportamento. Isso acho que é um ponto. Mas porquê? José Mourinho já perdeu mais jogos no Benfica e não estamos a falar de períodos diferente. completamente diferentes. Calma, mas também não vai despedir agora o homem também. Não, o homem acabou de chegar, herdou um projeto. Mas vamos falar da intelectualidade de José Mourinho? Vamos colocar isso em causa? Também, mas se alguém tiver essa opinião, deixa a pessoa ter, desde que a fundamente minimamente, e depois a gente concorda ou não com essa pessoa. Eu acho que atacar a intelectualidade de alguém é sempre um campo muito perigoso. Mas não achas que toda a gente é burra? Às vezes? Sim. Ou estúpida às vezes? Sim, o Rios não. O Rios não. Mas tirando o Rios, sim. Todos. Pronto, mas entendes onde é que eu quero chegar ou não? Então, epá, mas porquê que está a Associação dos Árbitros a não sei quem sei mais? Eu entendo, mas pronto, isso é um resto da bola. Epá, está bem, mas eu olho para aquilo e fico do género, mas o que é isto? Então se o homem tem essa opinião, eu concordo com o homem. Não. Eu acho que ele tem mostrado bastante inteligência. Mas fomos das eleições para até o me tem surpreendido ficamos pela aqui tá estagnados bem, no Rui Borges. não, mentira. Fomos de comunicação para comunicação. De quem diz que é estúpido votar Rui Costa está a insultar todos os benfiquistas e não sei quê, não sei o que mais. Quem diz que não sei quê, é uma afronta, não sei o que mais, o comentador não pode dizer desta maneira ou não sei quê. E eu, desculpa lá, mas eu estou completamente do outro lado. Eu acho que desde que não difames, diz o que tu achares, dá a tua opinião de forma livre no sítio onde tiver que ser. Isto é um país livre, portanto dá a tua opinião. Desde que não difames, dá a tua opinião. Dá a tua opinião e não faz mal nenhum. E depois as pessoas vão concordar contigo, vão pensar contigo. E estás pronto para que concordem ou não. Sim. Como é óbvio. E quem dá a sua opinião, não é? Vive e morre com ela, ou depois muda de opinião, vai ter as repercussões por ter dado a sua opinião. Portanto, está a dar o peito às balas, porque está a dar a sua opinião. É essa pessoa que é tal coisa, as atitudes ficam com quem as pratica. Não é só as atitudes, é as nossas palavras também. Pronto, eu acho que isso é que é normal. Se estivessem a difamar o homem, agora, achar que ele não está a ser inteligente da maneira como está a corrigir as coisas, então nós já dissemos aqui e não chegámos à conclusão que aquela solução contra o Nápoles do 4-4-1-1 a defender sem bola, que resultou QB na Itália, é uma solução que é muito difícil de replicar. Sabes quantos jogos grandes é que o Sporting já teve depois do Nápoles? Já teve o jogo do Braga, que se pode considerar semi-grande, Sim. E já teve agora o jogo em Turim. Onde é que está o 4-4-1 do Nápoles? Nós avisámos disto. Estas pseudo-soluções temporárias em que só se podem utilizar ou com pote ou com trincão no banco, que é muito difícil depois compatibilizares os dois para fazeres o 4-4-1 defensivamente, vamos ter um problema. Eu disse isso. Que isto é uma pseudo-solução que não apresenta grande probabilidade de utilização futura. Portanto, está-me a mostrar uma coisa que eu acho que tem uma alta probabilidade de não se voltar a repetir. Portanto, eu se quiser uma solução, quero uma solução que me dê um bocadinho mais de solução a médio prazo também, de que tenha pernas para andar. Mas, para dar a minha opinião sobre esse tema, há momentos e há jogos e há adversários específicos que exige algo de diferente. Não necessariamente que o tenhas de aplicar o mesmo noutros jogos. Efetivamente,
acredito que Rui Borges, juntamente com a sua equipa técnica, olhou para o Nápoles, estudou a equipa, estudou o adversário, estudou as valências do adversário e disse, olha, a nossa forma de entrar neste jogo e lutar pelo resultado é assim. Se efetivamente faz esta leitura com os restantes adversários e não acha o mesmo, não vejo o porquê de ter Isso é um facto, readaptar. certo? Isso é um facto. Como é óbvio. O problema é, quando nós chegamos ao jogo do Nápoles, a grande dúvida nos sportinguistas é a nossa incapacidade de jogar os jogos grandes. Então nós precisamos de trabalhar nos jogos grandes algo que nos dê segurança e que nos dê alguma imputação de qualidade à equipa para podermos ver replicado e chegarmos à condição que, atenção, que o problema dos jogos grandes começa a ser resolvido. Mas há jogos e jogos. Mas aí é que está. Mas não estou a dizer não que a resposta... Um Porto sempre igual, o que eu disse aqui foi, o 4-4-1 funcionou. O problema é que é difícil de replicar e aquilo que eu vi, aquilo que eu queria ver para me dar segurança futura, aquilo não me dá segurança futura porque me levanta muitas dúvidas relativamente à compatibilidade com o Pote e com o Trincão ao mesmo tempo a jogar. Portanto, o que é que eu estou a dizer? É uma solução apenas para um jogo e não para um problema que parece ser sistémico. Porque um problema que é adressado num jogo específico, tu tens toda a razão, um facto, faz todo o sentido, mas o problema está a ser visto pela maior parte dos sportinguistas como sistémico, do género jogos grandes, vai buscar uma santa. Sim, sem dúvida. O Sporting tem tido muito mais dificuldades em jogos grandes do que em jogos contra. E o que é que eu disse assim? Atenção, porque a solução do Nápoles é difícil de replicar. Vamos esperar e vamos ver onde é que vem o próximo 4-4-1-1 e com que jogadores é que vamos ter que vão estar em jogo. Portanto, vamos ver se eu tenho razão ou não. E como é que o Sporting se vai bater no início de dezembro? Mas pode haver uma pessoa que diga que uma solução específica para um jogo específico não é o que o Sporting deve fazer, deve aproveitar todos os jogos grandes que possa ter, porque não são muitos para uma equipa portuguesa, ao contrário de uma equipa como o Nápoles, que tem jogos grandes de 15 em 15 dias, lá em Itália. Para nós, se calhar, seria mais inteligente aproveitarmos todos os possíveis jogos grandes para procurarmos um sistema e um esquema que nos desse mais potencial de vitória. E não me venham com tangas, porque em Turim empataste e ficou toda a gente contente, e eu disse que ficava contente, mas se houvesse uma equipa a ganhar, seria a Juventus. E já com o Nápoles, em que toda a gente disse que o empate seria o mais justo, se houvesse uma equipa a ganhar, seria o Nápoles. Certo. De acordo, mas atenção, a malta disse isso do empate em Nápoles por causa do cabeceamento do Yulman no final. Foi a isto de ser golo. Não foi só por aí. Se olhares para o cômputo geral... Não, mas esse lance no final do jogo podia ter dado o empate ao Sporting. Está bem. E não mas teria eu acho sido que, completamente injusto. Uma equipa a ganhar... Não, estou a dizer, o empate poderia ser o resultado mais justo. Mas uma equipa a ganhar esse jogo, quem seria? Então foi quem ganhou, claro. O Sporting teve perto, foi do Pronto, empate. então eu não fico muito contente. E depois vejo o jogo do Braga. Alguém ficou satisfeito com o jogo do Braga em Alvalade, sendo sportinguistas que estão a ouvir lá em casa? Duvido Principalmente muito. pela segunda parte. Duvido muito. Não, desde a primeira parte, desde o gol marcado. Duvido muito. E depois tens este jogo em Turim, que sacamos um empate, e esse era o resultado mais justo. Eu sei que tens a bola do Trincão logo ao início também, podia ter estado até 2-0. A partir do momento em que essa bola bate no poste, quanto tempo tiveste sem passar do meio campo? Em Turim. Certo. Pronto. Então é assim que vamos ter os jogos grandes? Cá dentro, já perdeste com a superpotência do Benfica do Laje e perdeste em Alvalade contra o Porto. Superpotência do Benfica. Olha que foi o jogo não foi incrível a parte do Benfica, mas certo. foi um dos E depois eu vou vendo Benfica. jogos grandes atrás de jogos grandes e não vejo solução. Os últimos 3 jogos grandes admitem-se em termos de resultado os da Champions, porque perder por um gol em Nápoles está tudo bem. O Nápoles que depois, contra o PSV, levou 6. Na semana a seguir. Eu diria que mais vale matar o tema Sporting e depois vamos ao Benfica, porque... Certo? Ok, desculpa. Mas então pronto, está bem. ser, então eu posso dizer... O Benfica, tocámos só nas eleições, não fomos aos jogos. Deixamos o Não, Benfica, vai aos jogos. os jogos do... Não, já estamos em Não, Sporting. vai tu agora ao Benfica. Aos Vamos jogos. embora. Vai tudo uma salganhada aqui, pá. O homem está a dormir, pá. Não ligues Quem é atrás que da faz os múmia. capítulos depois? Quem é que faz os capítulos? Damos uma dor de cabeça. Mano, achas? Isso capítulos é fácil de fazer. É a só malta da fácil de produção. fazer, pá. Então vá lá. Vai lá ao nos Benfica comentários logo. dos jogos. Metam os Então vai lá. Porque os Jogos. benfiquistas. Pronto, foi uma semana muito má para o Benfica. Foi uma derrota e um empate. Tenho genuinamente medo que o Benfica gradualmente, e não quero que isto soe exagero, mas acho que a maior parte das pessoas me vão perceber, se vá gradualmente tornando em ponto mais pequeno o Manchester United português, porque a verdade é que a verdade é que se vai trocando os jogadores,
vão-se trocando os treinadores e os erros vão-se repetindo. Estamos a falar de um clube gigante, com uma massa adepta espetacular. Acho que não era preciso as eleições para provar isso, porque já estava mais do que provado. Claro que eu não estou a dizer que está ao nível de um Manchester United de ficar fora das competições europeias. Não é esse ponto. É o ponto de ser um problema tão sistémico que não se percebe bem de onde é que veio o problema, qual é que é a fonte do problema. Porque, não esquecer, o culpado já foi o Roger Schmidt, já foi o Bruno Lage, e já começa a ver alguns a culpar o Mourinho. Os culpados, mas já foram o Cockchu, Di Maria, o Tencel, o Cabral, essa malta toda. O Rui Costa também já foi visto como culpado. Mas é o único que se mantém. O António Silva, Sim, foi dado, o que se deu ao Rui Costa foi um voto de confiança. Exatamente, o benefício da dúvida de fazer melhor agora no novo mandato. Mas a verdade é que o Benfica perde 6 pontos com Santa Clara, Rio Ave e agora com Casa Pia, depois dos 90. Eu posso mesmo estar em erro. Eu acho que o último golo do Benfica, depois dos 90, ou assim na reta final, para virar um jogo, ou nem que seja para empatar um jogo, acho que foi do Tenkstead. E falámos disto contra o Sporting. Falámos disso já foi passada. há 2 épocas atrás. 3 épocas atrás. Eu recalquei essa porcaria, como Pronto. é óbvio. Por outro lado, o Benfica farta-se de sofrer golos depois dos 90 ou na reta final. Os jogadores mudaram, já não são os mesmos. Os jogadores que perderam pontos com o Aroca já não são todos os mesmos. O Rios não estava. O Sudakov não estava. O Enzo não estava. O Enzo não estava. O Dedic não Há estava. muitos jogadores, e estamos a falar agora do Casa Pia, mas o Santa Clara e Rio Ave foi igual. Ou seja, os jogadores mudam, o treinador muda, mas os erros acontecem, são os mesmos. Por isso é que depois o José Mourinho vem para a flash interview, para a conferência de imprensa, dizer que há jogadores que não respeitam o Benfica, mas não sabem ainda o respeito que o Benfica merece e que se deve ter ao Benfica. Quando eu faço esta aproximação ao Manchester United é: o Benfica está num ponto em que já praticamente ninguém sabe como resolver estes problemas, porque são tantos, são estruturais. Os atores mudam, mas os problemas são os mesmos. Como é que isto se resolve de um clube desta dimensão? Os jogadores já não são os mesmos, o treinador também não é, mas mantém-se tudo igual. E atenção, têm sido, infelizmente, jogadores-chave do plantel a falhar. O Benfica empata com o Santa Clara, não é pelo estilo de jogo do Bruno Lage. Se podia estar a ganhar 2 ou 3-0 naquele minuto, podia. Mas aquele erro do Otamendi é o que dá o empate do Santa Clara. Certo. Este erro agora do Rios é que dá, e depois a abordagem do Turbino também foi fraca, é o que dá o empate do Casa Pia. Agora, O erro do Tomás Araújo. O erro do É Dal um erro contra o mais Leverkusen. técnico do que propriamente outra coisa. pá, o do Tomás Araújo... O do Dal... O do Tomás Araújo, eu acho que eu estando no estádio, não te rias. Por respeito a mim, não devias fazer esse riso. Eu não Eu sei, eu estava a percebo, ver o jogo. Porque foi um golaço. Eu estava a ver o Foi um golo. Eu golaço. estava a ver o golo e estava a pensar. Aquela música do... Estava mesmo a ver. Mano, é mesmo aquela atividade circense dentro da área. É que o penalti Ai. não é penalti em lado nenhum. Porque na regra diz, se bate no corpo e ressalta para o braço, não é penalti. Já aconteceu em vários jogos do nosso campeonato. Desde O não braço seja tem que intencional. estar, o braço tem, se não for intencional, Se não for e intencional. tem que estar num comportamento Natural. minimamente natural. Certo. Mas eu acho que está. Eu também acho que Pá, está. a minha questão que eu faço para ti é, imagina que não é ressalto e ele tem a mão assim e vai direto à mão, portanto ainda nem tem a coisa do penalti. ressalto. Eu acho que não é, mano. Ele tem a mão ao lado do corpo. Mas Ele eu não aí, tem- que é eu aí penalti. já estou com não vocês. tem a bola, não tem que É ter a penalti. bola, Eu percebo os dois não tem que pontos ter de as mãos vista. atrás das costas nem nos bolsos dos calções. E isso não existe na lei. Tem posição natural. O jogador está com os braços para baixo, não está a abrir o corpo, não é um guarda-redes de handball, Certo. não tem as mãos no ar. Como foi o penalti do Pavlidis. Aliás, que o próprio defesa lance, só com as mãos pronto, no ar. o próprio lance, ele até encolhe um braço quase que ali a escondê-lo Encolhe o atrás do direito. pescoço Sim. e o outro está para baixo. O braço é que sai um bocado por causa da movimentação da anca dele. Porque é a anca que mexe. Antes dele mexer a anca, Sim. os dois braços estavam perfeitos. Certo. E depois ele mexe um bocado a anca no lance e aquele braço fica um bocadinho de fora. Pá, Ele mas tenta para criar baixo, pá, volume com o corpo. mas o braço Ele nem... tenta mas fazer volume com o corpo mete-se assim de lado. para tentar Mas o travar braço nem o mexeu. máximo. Se tu vires a coisa, o braço estava lá. Mas se a bola Antes vai desse- só ao braço, é penalti. Eu acho que não. Porque é demasiado posição natural. Mas nem foi isso que aconteceu. A situação Não, nem pois. é essa. Ainda Nós é com estamos a ressalto. supor. Ainda é com A bola ressalto. vai à barriga, e de repente o Mourinho, não sei se deu na televisão, no estádio é visível, o Mourinho entra no campo a bater na barriga a dizer que, e nós, malta do estádio, ok, não. Para eles reagirem assim, para o banco reagir assim, é porque não é penalti. É penalti na mesma, claro que o estádio entra naquela ebulição quando vê o Turbino defender, Claro. Yeah. e depois há um silêncio. Porque há um golaço, de repente.
Não, O uma Turbin festa. o Turbin na baliza defende, errada. há uma festa e depois há um silêncio. O quê? O que é que vai Foi acontecer? lindo, mano. Eu não... Bom, Sportingista foi lindo de ver. Eu tenho um senhor atrás de mim, por acaso gosto muito, é um sócio de Conred Pass, que tem vindo a dizer, já há algum tempo, o Benfica tem que ir à bruxa. E eu hoje deparei-me com um facto curioso que ia-vos pedir 30 segundos para vos dar este facto. Amigo, Atenção, eu dou-te um minuto, mano. Eu Atenção. estou a adorar isto. atenção. Isto eu não estou a imputar culpas ao jogador, Certo. até porque ele não esteve envolvido agora neste erro do Rios/Turbine, nem no do Santa Clara. Mas o Leandro Barreiro tem que ir à bruxa, meus amigos. É? Eu vou-vos explicar porquê. O Benfica estava a ganhar 1-0 ao Santa Clara, o Barreiro entra aos 70, passado um bocadinho, É o golo anulado. o gol... É os golos anulados. Não. Ah. O Benfica está a ganhar 1-0 ao Santa Clara, o Barreiro entra aos 70, o Santa Clara faz o gol logo a seguir aos 90. O Benfica está empatado 2-2 com o Karabakh, o Barreiro entra aos 79, eles marcam aos 86. O Rio Ave é o pior. O Benfica faz 1-0 aos 86, o Barreiro entra aos 89 e o Rio Ave empata aos 91. Desta vez, contra o Casa Pia, o Benfica está a ganhar 2-1, o Barreiro entra, marca um golo, acabou a maldição. Não, atenção, é anulado, Casa Pia faz um igual. O 2-2. Por favor, levem o Leandro Barreiro às bruxas. Epá, não Isto podem fazer isto não com o é rapaz. normal. É que não é ele que tem O Leandro, culpa, ainda para mais. o Leandro Barreiro entra, faz 28 minutos com o Aroca, o Benfica ganha 5-0. Atenção, eu não... Faz Sim, mas quando 45 aquilo está minutos, perigoso- faz Atenção, mas quando 45 aquilo minutos está de perigoso- vitória. O que é que eu Faz disse no 45 início? minutos de Não vitória. estou a imputar culpas ao Barreiro. Ele fez uma segunda parte espetacular em Guimarães. É verdade. Eu estou a pedir para o levarem à bruxa. Eu não estou a dizer que ele tem culpa. Eu não É o estou a dizer que Barreiro. sofremos os golos. Não é o Barreiro. Será do que o penteado dele? Não é o Barreiro. Agora, Será o penteado dele? levem o Barreiro à bruxa, por favor. Para além das bolas opostas, o Benfica também tem mandado nestes jogos todos. Já foi Newcastle, foram não sei quantas contra o Leverkusen, esta mais do Enzo agora neste jogo. Sim, mas Não é relação- azar. em Claro que eu relação estou a ao brincar um Benfica, bocadinho com isto. Em relação ao Benfica, ok? Como é óbvio. Vamos por partes aqui Mas, numa coisa. A exibição do Benfica contra o Leverkusen foi uma boa exibição. Muito, Ok. bom, muito. Não foi contra um adversário fortíssimo, numa fase fortíssima. Atenção Mas foi que na contra Bundesliga foi. Porque o Leverkusen está imparável na Bundesliga há 5 jornadas. Mas na Liga dos Campeões Pronto, tudo não bem. tinha qualquer vitória. Mas desde a troca do Ten Hag, o Leverkusen tem vindo a crescer e vinha invicto há 4 jornadas, com 3 vitórias e um empate salvo erro. Certo. E esta semana deu 6 ao Heidenheim, 6, que também sim. está num estado deplorável. Esta época o Heidenheim está, Tem último. diria que condenado, a menos que puxe daquelas coisas à Mainz de há 2 épocas atrás ou não sei o quê. O Mainz também está lá. O Mainz esta Lá época para também não fundo. está bem. Mas o Heidenheim está mesmo um Estão problema os dois grave. iguais com 5 O pontos. Mönchengladbach já está a subir e tal. Pronto. Agora, a questão é, ou é o Augsburgo? Acho que é o Augsburgo que já está a subir. Agora, o que acontece é que a exibição é boa. E um dos melhores em campo, que era o Dal, pá, faz uma assistência, meu. Oh, mano, não pode, mano. Não, estava a dar vontade de rir já. Não, chega a um ponto que já dá vontade de rir. Exatamente, pá, Tipo, não pode. este bacana faz-me uma assistência. Faz um bom jogo e depois faz uma assistência para o Chico. O Tomás Araújo, que é visto como se calhar o melhor central do Benfica, tirando as partes de experiência, com o Otamendi, marca-me um golaço. Depois do Turbino defender um penalti. O Turbino defende um penalti e depois O erra Turbino no conseguiu jogo. fazer o mais difícil, o que era supostamente mais difícil, e o Tomás Araújo conseguiu. Epá, contra ainda conseguiu fazer ainda mais contra difícil. O Casa Pia, contra o Casa Pia, quem abre aquele jogo é aquele penalti que acho que na ótica de 99,9% das pessoas não é penalti. Eu já vi gente a justificar porque agora é mais fácil marcar o lance com a mão. Já vi também uma justificação que eu achei interessante, porque com tanto condicionamento dos árbitros, houve muito aquela conversa do 3 penaltis no mesmo jogo contra o Benfica e agora mais um penalti no jogo a seguir, e aquele penalti do lance do Otamendi contra o Tondela. Desculpa. Foi Tondela? Para a Taça da Liga. Sim. Leandro Barreiro. Leandro Barreiro com um jogador não era o Otamendi. Que o jogador vai O aqui, Otamendi depois é o bate que- e tal. é E o o que pessoal faz até o gol. dizia que é Otamendi é o falta. que bate o penalti. Sim. Exato. E depois ele diz que até é falta. Havia muita gente a dizer que não é antes da mão, é uma carga do Leandro. Pronto. E eu acho que isso é que começa a levantar poeira. Percebes o que eu estou a dizer? É este condicionamento que faz com que este lance depois possa ser visto com algum condicionamento também. E depois o Benfica está a ganhar 2-0. É fácil marcar um penalti contra o Benfica a ganhar 2-0. Percebes o que eu quero dizer? Depois há ali, juntam-se ali as estrelas todas. E depois abre-se ali num lance, que eu acho que o Rui Costa tem razão. E o Rui Costa aqui tem que adressar aquele lance, só aquele lance, responsabilizar. Eu acho que o Rui Costa falou muito bem. Atenção a esta frase, ok? Alguém que clipa esta porcaria.
Eu acho que o Rui Costa falou muito bem na responsabilização do indivíduo, portanto, acho estranho o árbitro, mas acho incompreensível o VAR. Eu acho que o árbitro é altamente desculpável no lance, mas completamente desculpável. Ele próprio diz que o árbitro pode ser, Epá, pode errar, o VAR é o mesmo que agora no Sporting com a cena do canto estarem a falar do árbitro. Por amor de Deus. Mas o fiscal de linha... O fiscal de linha é que levantou a bandeira ao homem e foi atrás. Pá, normalmente tu confias no fiscal de linha nesse lance. Mesmo que te pareça ao contrário, se o fiscal de linha coisa e tal, e eles têm o auricular, porque se o fiscal de linha não lhe pareceu bem... mas vêem-se os olhos do fiscal de linha a seguir o lance na perfeição. Tudo bem, podemos depois ir a esse Já lance. lá vamos. Eu percebo quem veja que aquilo possa ser penalti por causa da lei, porque a lei agora tira um bocadinho a interpretação do mão, da intensidade e do o coisa e não sei o quê. Já ouvi muita gente a justificar-se com as regras e com o que é lei e o que é recomendação, porque a gente ouve recomendações e não está na lei, mas é a recomendação depois do oficial, para o árbitro ter mais atenção a isto ou aquilo, mas não está no papel, é só para haver uma interpretação não sei o quê. Pronto, ok, tudo bem. Cinzentos, normalmente tudo bem, há recomendações. mas acho que aqui é o VAR. Quem é que é o VAR? Imputar responsabilidades ao VAR. Sim. Para resolvermos isto, ok? Não vale a pena estarmos com grandes tangas. Chega ao presidente, diz, mano, o VAR não tem justificação. Isto é um lance sem zero. 99-1. As pessoas lá em casa, vai haver sempre alguém que acha que é penalti e, portanto, pronto. Duvido que haja um benfiquista que é penalti, depois é tudo com os óculos verdes e é o típico, Claro. é fugirmos disso. E agora é um bom exemplo, porque parece-me um lance sem zero. Então como é que se faz? O presidente vem e diz, isto é um lance sem zero. O presidente da equipa que foi beneficiada vem e concorda com ele. E diz que a verdade desportiva ficou em causa. Quem é que é o VAR? Se isto acontecer só entre os dois intervenientes, já vai haver paz. Já não vem aqui ninguém... Certo? E, num caso maior, até pode haver um comunicado. Porque quando o Porto fez o que fez, lá no balneário, veio o Braga com um comunicado, o Benfica com um comunicado, o Sporting com um comunicado, não sei o quê. Agora é que é um bom momento para comunicar. Porto. Aqui é que a palavra de um Sporting ou de um Porto vale ouro. Que é quando o adversário é prejudicado. É aqui que a nossa palavra vale. A palavra do Sportingista vale mais quando o teu adversário é prejudicado. E se queres verdade desportiva, tens que fazer uso de quando a tua palavra é mais valiosa. Quem é que é o VAR? O que se passou no jogo contra o Benfica não é o que queremos para o nosso futebol, têm que ser apuradas responsabilidades. Todas as pessoas que dizem que os árbitros fazem o que querem de forma impune e são uns narizes arrebitados e uns protegidos e são sempre uns coitadinhos e depois não passam de uns incompetentes, uns são mais do que outros. Uns são mais do que outros. Essa nuvem levanta-se logo. Porque estamos a responsabilizar pessoas, estamos a identificar. Vamos crucificar o VAR? Não. Vamos por isso simplesmente penalizá-lo por um erro que não é admissível. Isto é justiça. Ok? Certo. Toda a gente pode cometer um erro, tal como um jogador. Um jogador, se cometer um erro e levar um cartão vermelho por uma agressão, não fica sem jogar 10 anos. Não vai preso. Mas é penalizado por isso. Então o árbitro também pode ser. Quando um jogador não é do ponto de vista técnico, que não responde do ponto de vista tático ou técnico, passa uns tempos no banco, vai jogar para a equipa B, certo? Pronto. Portanto, aqui era uma excelente oportunidade. Portanto, uma boa comunicação do Rui Costa. Ok? Não é preciso dizer que o futebol está podre. Mas é preciso dizer que a culpa é do VAR e que é inadmissível. Falta a comunicação do Casa Pia. A verdade desportiva ficou manchada no lance. A Casa Pia não perde competências nenhumas por ter dito isso. Não há problema nenhum. O Casa Pia não tem culpa do árbitro ter marcado penalti. Certo? Portanto, não se está aqui nada, mas o Casa Pia quer verdade desportiva. Então, assume. Quando o Sporting marcou um gol de 2 centímetros, que estava depois mal metido à linha, o Ruben Amorim assumiu. E disse que esperava que não se repetisse. E assumiu que a verdade desportiva ficou manchada. Mas o caso raro no está bem, mas o caso raro não me interessa. O que me interessa é resolver isto. O que me interessa é como é que se resolve isto. Se tivermos uma predisposição... Colocamos o Ruben Amorim a dar palestras. Não é isso, Sérgio. Olha uma coisa. Português. Eu sei que o pessoal pensa que eu estou a falar extraterrestre. Porque isso é que é o problema. É que as pessoas vão vir-me lá em casa e dizem, velho, isso é impossível. Isso nunca na vida. Sabes porquê? Por causa daquilo que foi semeado pelos nossos pais e pelos nossos avós no futebol português. Não é por outra razão. É por causa da cultura desportiva que temos. O que eu estou a pedir aqui é para que se comunique pró-verdade desportiva. O que eu estou a pedir aqui é essencial, é fundamental. Mas o que tu estás a dizer é para não se comunicar só quando nós é que somos prejudicados. Exatamente. Sim, e não comunica sim, só o que chora. Mas isso faz todo o sentido.
Como é óbvio. O problema- e cai a problema- responsabilidade no prevaricador, que é assim que a moral funciona. Que é quem é que Exatamente. cometeu o erro. Epá, foi aquele tipo da televisão. Então agora que seja penalizado por isso. E resolve-se o caso. Resolve-se o caso. Entendes? Não se Porque resolve o caso em termos de pontos, mas a fotografia fica muito mais bonita na moldura, como é óbvio. E nunca vais ter um problema tão grave de condicionamentos. Sim. E nunca vais ter um problema tão grave relativamente a competências E a da árbitra. A comunicação bola entre- de neve que nós falamos tanto, não Sim. cresce. Já morre logo. E a comunicação Portanto, aqui entre o que os se clubes pede- deixa de ser tão tóxica. Claro, o que se pede aqui é comuniquem a favor da verdade esportiva, se faz favor. Só isto. Sim. É da responsabilidade dos presidentes. O comunicado do Vilas Boas da semana passada ainda não tinha saído, justifica uma tentativa de condicionar o árbitro privada, é que nem sequer é depois do jogo em público, não, é de forma privada a meio de um jogo, justifica porque tem havido penaltis contra o Benfica, ou a favor do Benfica, ou o Inácio não foi expulso. Deu 6 casos. Mano, até lances de 50-50. Podia ter sido expulso, podia não ter sido expulso. Não O foi. Inácio e o Gustavo Sá. Por amor de Deus, mas alguma vez tu justificas aquele comportamento com um lance A, B ou C num jogo de outra pessoa? Ou a dizer, ou o pessoal estava a meter, não é? Pronto, o lance lá do sub-13 ou do juvenis ou lá o que era aquilo. Torneio da pontinha. Oh, pá, por amor de Deus, pá. Pronto, o estado em que isto está, pá, a gente tem que começar a meter um travão. Mas a verdade é que nós andamos a falar disto todas as semanas. Nós e toda a gente. Está bem, mas agora temos um exemplo de 100-0. Porque era o que nos faltava. Não é? Porque não havia aquele 100-0, 100-0. Então o Porto estava a chorar de um lance e que o lance foi bem anulado para 99% das pessoas. O lance do Benarek do gol anulado. Não sei até que ponto é que o Sudakov e o Diomandé na semana passada, se não eram 100 zeros, O Diomande se não eram 100 zeros, era perto disso. Sim. A verdade é que nós temos tido muitos lances desses. E por isso é que tem havido tanta conversa. Agora, uma coisa que me incomoda, e complementa um bocadinho o que tu estás a dizer, é não gosto de ver o Benfica, parece que está a desculpar os resultados com as arbitragens. Mas ele teve o cuidado de dizer isso. Mas O Rui Costa teve o cuidado de dizer isso. Mas Sim. aproveitam para o fazer um bocadinho. Eu a defender o Rui Costa, mano. Eu vou ser internado. Aproveitam para o fazer um bocadinho, porque ele disse, é verdade, que a culpa principal era da equipa. É imperdoável o Benfica estar a ganhar 2-1. Atenção, o penalti foi mal assinalado. Nem sequer deu golo. Mas pronto, foi Pois. naquele lance que deu o golo. Mas o Benfica fica a ganhar 2-1 ao Casa Pia em casa. Tal como aquele penalti que também deu muito que falar na época passada contra o Aroca, da rasteirada do Otamendi com a cabeça. Não foi esse o gol do empate no final. O Benfica continuou a ganhar nesse jogo. Aliás, marcou logo a seguir. O Benfica sofre outra vez de contra-ataque. O Benfica sofre um contra-ataque de 4-3 ou de 5-4 quando o Rios perde a bola. É imperdoável uma equipa que supostamente quer ser campeã dar essas oportunidades ao adversário. A verdade é que o Sporting também teve um bocadinho mais sorte e coragem do Maxi, porque o Sporting sofre 2 contra-ataques do Santa Clara na reta final do jogo e a verdade é que o Maxi sacrifica-se pela equipa e é expulso, se calhar a pensar que, olha, vou tentar safar o empate e acaba por ainda ajudar a que o Sporting ganhe. Mas a verdade é que uma equipa que quer ser campeã não se pode sujeitar a isto, não se pode expor a estes contra-ataques. E o Benfica não precisava de estar a ganhar por naquele Sim, mas minuto. o erro faz parte do jogo. As O melhores erro de equipas quem? Do erram. árbitro, do Rios? Não, dos jogadores. Às vezes tu perdes a bola numa situação em que a tua equipa não está preparada para Mas tu perder a aprendes bola. com os erros ou não? Epá, está bem, mas vai sempre acontecer. Tu vês nas melhores equipas do mundo a errar. Mas o Benfica tem sido marcado Não é? por muitos erros o- individuais. Individuais e com muitos Sem golos na dúvida, reta final. sem dúvida, Era sem aí dúvida, que eu sem queria dúvida. chegar. Mas Onde a parte, a equipa mas a já não parte, tem- mas tu não achas já não que a tem parte tempo para dar anímica resposta. também não conta? Tu viste o estado de sítio em que o estádio estava desde o 2-1? Sim. Eu pelo menos, eu não fui ao estádio, certo? Sou alérgico, mas não, é uma questão de saúde. Mas é como uma é que questão se de saúde. justifica? Mas, É uma questão de mas saúde. como é que se eu sou justifica? alérgico. Ganda cromo. Por amor de Deus, não é? Não me vão fazer passar mal uma pessoa, ok? Então vá. Sim. Estou a brincar. Mas não foi, porque sou alérgico. Portanto, também estou a dizer a verdade. Agora, a questão é, vocês não acharam, principalmente para os benfiquistas, que o ambiente no estádio no 2-1 muda completamente? Eu acho que o ambiente mais flagrante até foi o do Carabag, que aí foi um caos total. Não, mas aqui contra Quando se o Casa. Mas também. Mas é normal. Porque os adeptos... Criou-se aqui quase uma Epá, mas não cultura... havia aquela coisa de bater palmas quando se sofria um gol em casa? Criou-se aqui... Mas isso era antes. Agora criou-se E aqui antes uma não, em cultura... Alvalade há. Mas na Luz não tem acontecido. Criou-se uma Pronto, cultura então, quase de derrota. benfiquistas, de como é que é? normalização de quase Siga, da mas é derrota. gritar Benfica
e bater palmas quando sofre o golo em casa, para a equipa perceber que estão com eles, estejam a perder 1-0 ou empataram, ou estamos a ganhar por 1 e mandar... Não acham que é o momento para mandar os pulmões todos cá para fora? O próprio Mourinho tinha lançado o E convite aos manter adeptos esse pulmão para cá o para jogo fora. com o Leverkusen. Se os adeptos quiserem jogar, nós vamos ganhar o jogo. Ou se quiserem entrar no jogo, nós vamos ganhá-lo. Uma coisa do género. Mas a verdade é que os adeptos do jogo com o Leverkusen jogaram até ao gol sofrido. Até ao golo. Depois do gol sofrido, Mas uma depois coisa do que eu detesto golo- ver, que é ver malta a sair aos 70 minutos, aos 75 minutos. Mas é o que é. Mas eu percebo, o trânsito Trânsito e o em carro Lisboa é no lixado. Colombo e não sei o quê. Calhou ser quando o Leverkusen marcou o gol, lembrou-se tudo do carro e muitos tiveram que sair. Mas é verdade, e tu tens toda a razão nisso que dizes. Também parte dos adeptos. Eu dei-te o exemplo do Karabakh, porque o António Silva, quando faz um mau corte, é subiadíssimo. Porque a malta estava toda assim. Não é por maldade, a malta está toda assim. Porque já estamos a ficar gradualmente Não, e tu notas tão que aquilo habituados a afetou-o. E afetou-o. Exatamente. Estes lances no erros final. individuais, sim. A malta estava a comentar 70 e tal minutos, 75, 80, a ganhar por 1 isto vai ser um pânico até ao final do jogo. E não Epá, é mas jogar nos normalmente é. Açores nem em Famalicão, É em que são casa. jogos Mas difíceis. normalmente é. Normalmente quando tu estás a ganhar por um gol, seja em que estádio for, Epá, olha o Porto. mas não é normal, O tu estás a ganhar faz por uma um exibição. golo tremido em Olha uma casa, coisa, Zorla. a exibição do Porto era para arrebentar com o Famalicão. E Fora, já falei- em Famalicão. Em Famalicão. E a gente olha para aquilo, então não estava 1-0. Então o Famalicão não fazia nada e não foi a primeira equipa a mandar uma bola ao poste, nem De sequer acordo. sabe, e depois ainda bate no guarda-redes e podia ter entrado outra vez. É que o Porto tem sorte E o duas próprio vezes. Sporting, Tem na reta na final, sorte no o poste. Santa Clara tem 2 saídas de contra-ataque que podem dar em golo. Exatamente. O Maxi é Exatamente. expulso e a segunda não dá em golo. Pronto. Mas tu nem queria ir ao Sporting, temos de despachar um bocado essa Sim, parte estava do só a Sporting. comparar lances. Mas eu acho que aqui os sócios também têm muita culpa, pá. Acho que tem que se criar um ambiente que seja propício a criticar a equipa no momento certo. O jogo está em aberto. É um momento de comunhão. Quando o jogo não estiver em aberto, certo? Quando a época estiver condicionada, eu vi críticas ao Schmidt antes de tempo. O homem foi criticado pela maneira como reagiu às críticas. Porquê? Porque ele não tem a nossa cultura. O tipo era alemão. O tipo olhava para aquilo. Mas que é isto, pá? Mas a malta está toda maluca. Jogámos para dar 4, empatámos um igual. Jogámos para dar 4, perdemos 2 pontos. O Certo? Schmidt levou com garrafas quando substituiu o João Neves. Atenção a isto. Pronto. O Schmidt levou com bem. garrafas da Mas nesse caso, se calhar uma garrafa até é simpático. quando substituiu o João Neves. Tirar o João Neves, pá. Uma garrafa. O Varandas Ainda levou com uma garrafa. Ainda este fim de semana fez o gol da vitória do PSG. É verdade, cabeça. Cabeça. No final. Cabeça. Agora, mas vocês entendem onde é que eu quero chegar, pá? Eu acho que é esta parte aqui, esta coisa que os benfiquistas não estão a fazer muito bem também. Porque já não é de agora. É a crítica antes de tempo. Tipo, quando o Schmidt ainda estava a lutar por tudo e a equipa não jogava bem e não convencia ninguém e cheirava que o Schmidt fosse despedido no final da época, levantou-se críticas que até era... Eu lembro-me do Picanhas a fazer piretes Do túnel. no túnel lá garagem, sim. nas garagens e não sei o quê. Malta, e andávamos ali o quê? Em dezembro? Todo o Ou que era? ambiente do Benfica tem estado mal. Não é Epá, só em jogo. Tá Tudo bem, à mas, volta. mas o adepto não quer o melhor para o seu clube. Então não há um momento para criticar e um momento para apoiar. Há momentos que são claros que, opá, mano, temos que rasgar. Eu entendo, o clube é dos adeptos. Certo. O adepto tem que se insurgir contra aquilo que acha incorreto. Pá, mas por amor de Deus, pá, tu tens que ter um bocadinho mais de força como adepto. És só adepto. Tu não dependes A daquilo questão para nada. aqui é, o Rui Tu vais só Costa, lá curtir para ver o teu Benfica. Rui Costa Importas-te de fazer após- daquilo uma festa? Eu percebo o que é que estás a dizer. Sim, e Rui Costa após as eleições Eu também já endereçou- assobiei o meu clube. Eu por acaso tenho zero jeito para assobiar como deve ser. Também não é o meu... A minha mulher é tão pequenina, assobia melhor que eu. Mas, é pá, grito, pá, insultos, estás a ver? Pá, mas tem que ser no timing certo, quando já não há um campeonato em luta, já não há uma taça para ganhar, já é um jogo que já está perdido, já não dá volta a isto. Pá, pronto, entendes? Eles têm que sair dali com a cabeça que o clube é meu e dos meus e que isto não é admissível. Mas há uma mistura muito grande de mentalidades no estado da luz. Eu próprio já critiquei aqui N vezes os assobios constantes ao Turbine, que felizmente agora não são tão visíveis, mas tivemos aí uma fase em que o Turbine, se tinha a bola mais do que 5 segundos no pé, era assobiado por metade do estádio, depois tinhas a outra metade do estádio a mandar calar quem estava a Já assobiar e a falámos aplaudir e não sei o quê. Tem tudo a ver com a mentalidade, tem tudo a ver com o estado do clube, e há uma coisa Pronto, que é evidente. mas agora vê... Ganhar jogos altera isso. Tá bem, Ganhar sem jogos dúvida, altera isso. sem Faz toda a diferença. Mas não é aí que se vê a grandeza de um clube. De todo.
De todo. Não é aí que se vê a grandeza de um clube. E agora vê com quem é que estás a jogar contra. Estás a jogar contra uma equipa do Porto, tem a bola, tem posse de bola, tem domínio do jogo e faz o triplo das faltas do Famalicão se for preciso. Arrancam a relva toda quando não têm a bola, parece que tocam sirenes e não sei o quê. Santa Maria Deus nos acuda. Que vão marcar um fora, a correr em sprint para mandar um fora e passam a bola para trás, nem têm jogada nenhuma para fazer. Mas vão a correr apanhar o raio da bola para marcar o fora. Estás a competir contra isto. Estás a falar contra um Sporting cansado, muito cansado, do ponto de vista anímico e em termos de criatividade, não é? Contra um autocarro açoriano, certo? Porque aquilo era um autocarro açoriano. O Santa Clara não queria, fazia 3 passos seguidos de 20 em 20 minutos. Aquilo era uma coisa mesmo horrível. E já tinha criticado esta postura do Santa Clara o ano passado, quando chegaram à Europa. Não é? Porque agora estão um bocadinho piores. Esta ideia... Olha o Famalicão. Espetacular. Perdeu por um contra o Sporting, perdeu por um contra o Porto. Perdeu. Mas jogou a bola, jogou o que sabia. Jogou muito melhor que o Porto. Não jogou nem de perto nem de longe. Contra o Sporting foi mais dor de cabeça, mas também foi muito bem ganho pelo Sporting. Foi uma vitória totalmente merecida. Mas não tem nada a ver com isto que vimos aqui com o Santa Clara. Ainda para mais num batatal. Que aquela relva, aquilo nem para a Primeira Liga, nunca na vida. Certo. Agora, a questão é, os jogadores não estavam cansados? Estavam. Os jogadores estavam lentos até em termos de raciocínio. Tanto os que jogaram como os que entraram. Ainda levaste com a lesão do Pote, tinha marcado o golo e que estava a fazer uma exibição minimamente... E é um jogador importante no espaço curto, porque sabemos que é um jogador que encontra uma finalização, uma assistência com alguma facilidade em espaço curto e que se liga bem com os colegas. Portanto, é um playmaker. É um playmaker. E tem a lesão. Pronto. Tens no banco um Alisson, pá, que é um miúdo. Entra o Munkenda também, que não entrou bem. Aliás, os primeiros 3 cantos do Kenda, ou pelo menos 2, aquilo dava para cortar de peito. Nem sequer passam a linha da pequena área. Ele está ali a tentar mandar para o primeiro poste e saíram-lhe das bolas secas, baixas. O Diomande é que faz uma exibição. O Diomande baba-se todo. O Inácio ia-nos custando os pontos. Achaste a exibição do Yulman horrível? Não, do Diomande. Do Diomande. O Diomande faz uma exibição muito fraca. O Yulman fez uma... Tem culpa no primeiro golo e há vários momentos. Mas o Inácio... Podemos ir para o Sport. Olha, mas o Inácio... Já não. Está bem, mas o Inácio não teve o falhanço da expulsão do Maxi. É o Inácio que se baba todo. Sim. O Inácio baba-se todo. Aquilo parecia que, tipo, estás a ver aquele loading, tu estás a ver uma coisa no YouTube e a internet falha. sim. Eu estava a ver o loading na cabeça do Inácio. Aquilo foi o quê? Aquilo é físico. Ele já não conseguia. Certo. Pronto, os jogadores tiveram um jogo em Turim, estavam rebentados. O Diomande falha no primeiro contra-ataque, o Inácio falha no segundo contra-ataque. Grande mérito dos jogadores do Santa Clara no gol deles. Apesar de haver o falhanço, a execução, tanto a assistência como o golo, eles têm jogadores o golo é muito bom. Eles têm jogadores com grande a bola antes de chegar ao jogador e... A execução é muito difícil. Por isso é que se calhar se pedia um bocadinho mais, não é, Santa Clara? A bola é muito... Em termos de discussão de jogo e de predisposição, é que parece que estou a jogar com o tom dela nem Alvalade. Da predisposição, mas o Santa Clara podia ter ganho o jogo. Naquele contra-ataque podia ter... Olha, perdeu a mesma. Estou sempre a dizer a mesma coisa. Eles fazem uma data de autocarros, metem uma data de autocarros, perdem igual. Mas agora eu queria dizer uma coisa também sobre o canto do Sporting. É verdade, não é canto. Não é. Mas também é verdade que na primeira parte há um canto para o Sporting que é pontapé de baliza. Certo. E o gol podia ter sido aí. Podia. Duvido, porque o Ioannidis ainda não estava em campo e é provavelmente a maior probabilidade de gol de cabeça é do Ioannidis ou do Diomande ou do Inácio. Foi o Yulman. O que eu quero dizer é, não é... As críticas ao canto do Sporting, eu percebo que o fiscal está ali muito em cima. Mas atenção, se quisessem roubar, tinham dado o canto. Se não quisessem roubar, tinham dado o canto na primeira parte também. Não, mas é a lei de Murphy. É uma coisa que se não tivesse acontecido o gol do Yulman, ninguém estaria a falar do canto. Ninguém. Sim, porque pequenos erros desses de análise de lances... Mas custa porque, eu como sportinguista aqui, acho que quem tem mais a palavra sou eu, porque acho que sou eu o beneficiado. Claro. Pronto. Acho que a minha palavra tem mais valor porque sou eu o beneficiado. Mas desculpa, mas não estão de acordo comigo? Só neste lance. Se não tivesse sido gol, ninguém estaria a falar. Está bem, mas não é certo? só assim. Está bem, mas não é só assim. Isso é evidente. É evidente. Porque isto não é... Reparem, porque isto não é ingênuo. A gente não pode olhar para isto como uma forma ingênua. A primeira coisa é, o árbitro fez uma arbitragem em que o VAR é como se não existisse. O VAR esteve lá para dizer que o árbitro acertou em tudo o que era lances capitais. E inclusivamente tiveste lances de potenciais penaltis em cima do Suárez,
O jogador até parece que vai estar e lhe bate e ele encolhe o pé, não há penalti nenhum. Tens o lance da expulsão para vermelho direto do Maxi, bem expulso, parecia ser em cima da linha, é fora da área. Certo. Portanto, o árbitro, estar aqui a apontar ao árbitro, mandou levantar de um lado, mandou levantar do outro, tentou lutar contra o antijogo, mandou disparar, e isso, atenção, porque o Santa Clara também não fez muito. Eu acho que é uma predisposição defensiva um bocado... Sim, é mais predisposição defensiva do que um antijogo. bocado desajustada àquilo que a qualidade que aquela equipa tem, e para o facto de estar a jogar em casa, acho eu, sou eu que pedia mais. Porque gosto de ver outro tipo de jogo. Acho que um Santa Clara em casa não precisava daquilo. Ainda para mais a partir do momento em que o Pote empata o jogo. A ganhar ainda compreendia. Agora, com o jogo empatado, acho que é demasiado cedo. Aquilo é um jogo em que o Sporting não remata tanto como costuma por parte, muito menos à baliza, tem rematado mais, portanto não foi um jogo, mas eu também acho que houve o tal cansaço. Agora, mas também não podemos ser ingênuos. É um canto que é uma aberração. Mano, o pé do jogador do Santa Clara, quando toca na perna do Kenda, está para aí a 1 metro. 1 metro não digo, mas quase. Pode ter sido ilusão de ótica, por causa da maneira como estava o pé do Kenda, a movimentação do pé do Kenda e a maneira como a bola sai, o fiscal de linha do ângulo em que está coberto pensa que é um pé que bateu, porque vê o jogador do Santa Clara a desaparecer no Kenda quando a bola sai, e não está a ver a perna. Certo. Pronto. Está bem, mas aí tens auriculares, não é? Vira-te para o árbitro, não tenho a certeza. E o árbitro do lado de cá, a mim pareceu um pontapé baliza. E reverte a decisão do fiscal de linha. Percebes? E o árbitro, eu acho que o árbitro percebeu logo, assim que vê aquela contestação toda dos jogadores de Santa Clara, o árbitro caiu-lhe logo a ficha. Não há dúvida que também roubaram um canto na primeira parte ao Sporting. Mas marcar aquele canto, que mas são dois lances diferentes. Está bem, mas como é que o Sporting... Está um igual aos 90 minutos, como é que o Sporting vai ganhar o jogo? Com 10. Não é num canto. Então também não pode ser visto com ingenuidade. Porque um árbitro que quer endireitar as coisas para um lado, é ele que vai endireitar. Mas achas que houve esse objetivo? Não estou a dizer que haja o objetivo. Estou só a dizer que este erro é mais difícil de comer, percebes? E de aceitar. Não, do que estarmos aqui só a dizer era só um canto. Não é só um canto. É um canto aos 90 minutos, é um canto com o resultado um igual, é um canto em que a perna do Santa Clara, com 10, com a perna do jogador do Santa Clara está a 1 metro da bola. Não é só um canto. É um bocado mais do que um canto. Era só um canto se a bola não tivesse entrado. Exatamente. Foi esse o meu ponto de vista. Mas isso aí também é um grande azar. Porque o rei do Kenda, desde que entrou, foi ele a marcar os cantos. Antes era o Trincão. O Kenda marcou 0 cantos com qualidade. O tipo ganha um canto. Atenção, porque o Kenda, diz o homossexual, também pode dar canto. Porque ele é jogador do Chelsea, não é do Sporting. Foi o homossexual que eu vi. Pá, ganda maluco, adoro esse gajo. E ele diz que pode ser canto, sim senhor, porque é jogador do Chelsea. Não é jogador do Sporting, portanto pode marcar canto. Não é nem do Sporting, nem do Santa Clara. Chelsea, exatamente. Portanto, pronto. Epá, adoro esse gajo. Eu acho que os sportinguistas adoram esse tipo. Agora, o que acontece? Eu não digo que é só um canto, pá, porque acho que é demasiada. Estás a ver, o storyline, a base para se tomar aquela decisão, e a própria decisão em si, e o lance em si, epá, é demasiado promíscuo, pá. Mas depois, não é, para mim não é só um canto. Mas depois vamos sempre à parte em que é mais fácil marcar qualquer coisa que seja a um grande do que a um clube que não é grande. Mas eu acho que o árbitro ficou iludido por causa da trajetória da bola. Ele vê o pé do Kenda assim, vê a bola assim com bué da força para o outro lado e viu o outro a desaparecer atrás do Kenda e ia levantar a perna e pensou que fosse a perna do outro. Epá, não sei o que é que foi. Mas a verdade é que no fim de semana em que os árbitros fazem o seu protesto, entram sozinhos, sem as equipas e isso, 2 jogos grandes ficam marcados por erros. Condicionam os resultados. Certo, mas no do Benfica... Não, o do Benfica é mais grave, porque é um lance para VAR. Mas não, para mim não condiciona o resultado. O Benfica estava 2-0, fica 2-1. Não. Claro que muda a partir do momento em que acaba 2-2, condiciona o resultado. Não há outra discussão. Sim. A partir do momento em que acaba 2-2, está o empate direto no resultado. Estás a esquecer que o penalti não deu golo. Não interessa. Prejudicou diretamente o Benfica e o Benfica acaba por perder pontos. Não é? Não, tudo bem que o penalti não deu e gol. Pior, não deu gol, mas o lance deu. Porque é um lance de VAR. O do canto, mas a chance... mano, o do canto a gente, pá, acontece, mano. Aí o VAR não pode intervir. Aí como cantos, óbvio, pá, fogo, pá. É estúpido. Não é mais do que um canto. Parece-me que sim, não vou ser ingênuo. Mas faria sentido. Mas perdoa-se. O VAR. E calma, porque eu estou a ver comunicação para o árbitro. Mas porquê que estão a dizer que o árbitro vai para o estaleiro? O árbitro tem alguma culpa naquilo? Para a jarra? Para a jarra ou o que era? É jarra, é jarra. São oficial, é o nome. Então, mas o árbitro que precisou de VAR 0 vezes em todos os lances capitais no jogo. Sim, vai, o árbitro e o fiscal de linha. Foi isto que eu li.
Algum sportinguista acha que ele inclinou o campo a favor ou contra o Sporting, ou algum jogador do algum adepto do Santa Clara? Ele apitou para um lado, apitou para o outro. O árbitro. Mano, coitado do árbitro. Mas olha que a pergunta do Sérgio Mano, eu sinto que estou a prender uma pessoa inocente. Olha que a pergunta do Sérgio é interessante, que eu também tivesse a discussão com amigos. Achas que faria sentido o VAR ter dedo quando há um erro claro numa reposição de bola? Não. Também, isso já é demais. Neste caso não seria. Neste caso seria. Não, então o árbitro não serve para nada. Então às tantas estão os árbitros todos mas o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Pois, mas também chegamos depois a esse... É só um canto. O homem enganou-se, deixa os árbitros fazer o trabalho deles. São 11 contra 11, não há árbitros, e o tipo que está sentado na cidade do futebol, na sala do VAR, é que está a comunicar para os alto-falantes dos estádios a dar pode estar lá um tipo a dizer, pode estar a dizer o que é, está bem. A disparar um som e a marcar as faltas. É demais. O jogo tem que ter ritmo, temos um problema de anti-jogo brutal. Tens o problema do jogo e está sempre parado. Porque depois não podia ser só nas jogas como faltas erradas. Jogas como futsal. Roubaram um canto ao Sporting na primeira parte, deram um canto na segunda parte. Até parece que isto é o fim do mundo, estás a perceber? Isto cantos ao contrário a todos os jogos. Uma mão que passa ali pelos dedos do guarda-redes e que não se vê. Pá, isso acontece, meu. Também, pronto. Por isso é que eu iniciei este tema a dizer isto é a lei do Murphy, porque se não tivesse acontecido ninguém estaria a falar, porque é uma coisa normal. Normalmente acontece este tipo de lances. Um lançamento que não é lançamento. Eu acho que o Sporting ganhou bem, mereceu ganhar, fez justiça, e esta discussão do Sporting é contra quem é que o Benfica está a jogar. Quem é que viu? Não percebi. É contra quem? Contra quem é que o Benfica disputa o campeonato? É contra um Porto, certo. Que até para marcar lances até livres ou lançamentos laterais, era isso que eu queria dizer, corre. E contra um Sporting, vocês viram o comportamento do Sporting? Viram o comportamento do Maxi? Sacrificou-se para a equipa. Completamente. Viram o guarda-redes do Sporting, o Rui Silva? Como é que ele estava? Viram como é que os jogadores andavam? Viram a maneira como celebrou o golo e Yulman? Era isso que eu ia dizer. Como é que festejaram? Viram a maneira como a equipa estava muito cansada, e isso notou-se em todas as decisões. Animicamente, a criatividade estava super em baixo, porque eles estavam pesados, estavam lentos, o que é compreensível. Já estamos a falar na última meia hora. Já não tem Pote, que também faz diferença, faz toda a diferença. Não há dúvida. E depois metemos o Morita. Agora o Morita diz não sei o quê, parece estar com uma depressão. Viste o comentário do Morita? E depois do jogo. Pronto. Porque voltou a uma casa onde já tinha sido também feliz. Epá. Voltou com a ex? Já não falavas do Morita há uns tempos? Não, eu agora estou voltou com a ex. Voltou numa casa onde já foi feliz. Voltou. Não, isto é. Eu estou na bandwagon do João Simões, do Simões. Às vezes joga melhor, às vezes joga pior, mas eu estou com o Simões. Agora, a questão aqui é: vocês não acham que a equipa do Benfica precisa ter outro tipo de empurrão, não precisa ter outro tipo de fósforo para poder competir diretamente com equipas com este arcabouço mental? Era isso que eu queria dizer. É que isto eu estou a ver o jogo do Porto e do Sporting. E eu estou a ver lutadores, eu estou a ver gladiadores. Mas isso no Benfica tem que partir todos. Tem que partir dos jogadores, tem que eles partir estão dos adeptos, tem que partir do treinador, tem que partir da direção, tem que partir. Eles correm, toda a gente. Eles lutam. Mas no Benfica eu vejo muito poucos jogadores a ter essa atitude competitiva. Olha, o que tem maior atitude competitiva é o patinho feio. É o Rios corre para a frente, corre para trás, corre para a frente, corre para trás. Pode não conseguir fazer um passe de jeito. Ou melhor, faz 10 em 10 tentativas para a frente. Ainda contra o Casa Pia faz um corte de cabeça na relva. Com as costas, uma coisa qualquer que ele lança-se. Quando o Dal perde, acho que é o Dal ou o Luqueba que perde a bola. Acho que ainda é na segunda. É na segunda ele parte, luta, até me custa dizer. Estou-te a dizer, custa-me falar mal dele. E foi o primeiro a pronunciar-se depois do jogo de ontem. A mim custa-me falar mal dele. Eu percebo que ele tenha ali debilidades técnicas, mas eu digo-te uma coisa: olha, quando acaba, se tu lhe meteres a mão na boca, se ele no fim do jogo ele explode. Ele não consegue respirar. Também fico com essa sensação que é um ele deixa tudo. Que deixa tudo anda em sempre campo. em rotação alta. Também acho tudo. Que sim. E o que eu estou a ver é gladiadores no Porto e gladiadores no Sporting. E depois falta ali no Benfica, tens um Luqueba que nunca defende. Tens um Otamendi que também é um gladiador. Tens um Dedic que também o é. Defensivamente o Dedic é muito mais permeável do que vocês pintam. Defensivamente o Dedic não é o Alberto. Mas nós estamos a falar de características de jogo ou da mentalidade gladiadora? Um defesa direito de mentalidade é um Maxi. É um que corre para a frente e que corre para trás igual. Um Dedic não corre para trás igual. Mas não o metes como um jogador que deixa tudo em campo? Não, porque é defesa direito. Não. Ele, se correr para trás com a vontade, corre para a frente. Aí eu já lhe digo que dá tudo, porque um tipo corre para um lado, corre para o outro. O campo não é inclinado.
Eu Portanto, colocaria, aí, eu colocaria... olha o Maxi. Na maior parte dos campos, não. Olha o Maxi. O Maxi pode fazer má exibição. Pode não ter o pé esquerdo com o recorte que tem o Nuno Santos. Mas tem. Pode não ser... O gol às Juventus mostra isso. É um grande gol. Mas, meu, fica ali o que ele tem. Eu posso garantir uma coisa. Sem dúvida. Fica ali o que ele tem. Se ele tiver de fazer um sprint aos 90 minutos para se expulsar ele próprio, para safar a equipa, e atenção, porque ele já estava muito cansado. Muito cansado. Ele jogou em Turim. E ele chega ali não sei o quê, ele vai, olha, descanso com um vermelho. Porque isto vai daqui, mesmo que arrebente aqui qualquer coisa no meu músculo, é 3 semanas de pausa agora. Queres ver como isto Mas já vai? tem que safar este ponto. É pá, Porque era para um ponto. Era para um ponto. Era sim. para um ponto. e tu olhas para aquilo, pá, Sem dúvida. e tu viras, não só é para um ponto, como é para a possibilidade de fazer mais 2. Porque deixa o jogo em aberto num igual. Claro. E essa possibilidade depois até se concretizou com um grande canto. E um marcado grande do cabeceamento. Quenda pela primeira vez. Portanto, E um chega ali grande aos 90 minutos e diz assim, maltinha, estava a trollar, agora vá. Querem ver que se isto sair Agora daqui... é que é sério. Nuno, ele marca o canto e eu gritei logo golo no sofá. Levantei-me logo. Gritar golo não gritei porque não quer dar azar. Mas levantei-me logo. A maneira como a bola sai do pé do Quenda, esquece. O Redes não chega lá. E se alguém encosta para a baliza é golo. Não há hipótese. E se dissermos que o Porto foi um dos prejudicados da jornada? Porque podia estar a 4 pontos dos dois. Se Por causa do canto. Se tudo corresse como normal, É o Sporting 4 teria dos menos dois. 2 pontos. Por Ficaria causa, com por 26. causa do canto. Ficava com 5 até. Eu acho que imputar o canto assim, dessa maneira, é demais. É só um canto. Aí eu acho que é só um canto. Estás a perceber? Mas aí vai contra, Epá, é um lance que vai pode... contra o que disseste. Tá bem, mas tá bem. Eu acho é que o Estás aí lance é contra mais o que disseste. promíscuo. Mas em termos de jogo e daquilo que é a verdade esportiva, o que é que a gente quer? Ir ao VAR nos cantos. Então eles vão se enganar às vezes e enganou-se. E também se enganou contra e a favor do Porto todos os jogos. E contra o Sporting também se enganou nesse jogo. No mesmo jogo em que deu um canto a mais, também tirou um canto a mais. Portanto, Mas eu iniciei exatamente este tópico a falar que seria a lei de Murphy. Não, não, mas é ao contrário. É ao contrário. O Porto foi beneficiado porque se não fosse o penalti, o penalti que dá o 2-1 para o Casa Pia, não teria a mesma distância. Portanto, o Sporting e o Porto foram os dois beneficiados por o Benfica ter levado num lance de VAR. Mas pode-se falar do mesmo do jogo do Sporting. Certo. Mas o do Sporting não era um lance de Mas VAR. é diferente. Não é um lance de VAR, pá. É diferente. Mas é um lance que tem que ter o fiscal de linha Sem acima. dúvida. O homem enganou-se. Mas é diferente. Isto O árbitro tornou-se enganou-se. um potencial. Se tudo corresse como estava a correr nos 2 jogos grandes, Benfica e Sporting, o Porto ainda não tinha... Já tinha entrado em campo já. Estaremos a falar de um Porto com 31, um Sporting com 26 se tivesse empatado, e um Benfica que estaria agora com 27. Ou seja, era um Porto com mais um ponto em relação aos seus adversários. Não, porque o Benfica não perdia o jogo. Por isso mesmo. O Benfica tem 25. Então teria 27 porque teria ganho. Os Então dois tu dizes pontos. que tinha ganho Dois pontos. porque o Sporting empatava se não fosse o... Epá, mas é um canto. Pá. Nesse aí tem que ser um canto. Um canto eles Neste vão... momento o temos de ter Sporting alguma seria margem terceiro. de erro. Se O tudo canto temos de ter tivesse uma margem de acontecido, erro. Pronto. neste momento aquela bolinha estava em terceiro. Está bem, mas eu continuo na minha. Acho que um lance de E VAR, com um lance jeitinho era capital do é Sporting diferente. na terceira, porque a distância já começa Sim, mas eu a acho que o pessoal entende o que eu estou a dizer. Tipo, um lance capital é um lance capital. Um canto ao contrário é todos os jogos para todos os lados. Mas qual é a solução? Acontece. A minha pergunta aqui, e é quase para fechar, qual é a solução para o futebol português e para a arbitragem? Porque isto está a chegar a um ponto que é... neste caso, Eu mantenho a minha opinião da semana passada. Os árbitros mandar também para têm que cima ser dos árbitros, responsabilizados. exatamente, que fazem porcaria, vamos para E cima como é deles. que vamos responsabilizar os árbitros? Colocando toda a gente que faz o que comete um erro na jarra? Uhum. E vêm árbitros da um secção... Depende do erro erro. capital, Depende do erro. um erro Estamos a capital, falar de erros, sem estamos a zero, falar de erros. um erro categórico. Estamos a falar de erros E eu gostei que muito da têm, análise do que têm Zolac influência direta relativamente nos ao resultados. quem não é prejudicado de falar também. Claro. Isso não vai acontecer. Epá, era tão bom. Mas isso é no mundo do Era tão Zorlac bom. do Será resto é bola. que a Mas malta... o Sporting, Será que a quando foi malta lá em beneficiado casa... naquele fora de jogo, por 2 centímetros do Paulinho, depois a linha meteram mal, foi o Sporting que disse que tinha sido beneficiado. E será que a E malta lá disse em que casa... acredita que não concorda tivesse com sido os por má Zorlac? fé. Que representa o Sporting. Só mas- pode ouvir essa conferência de imprensa, foi contra o Casa Pia fora, salvo erro, e é um golo aos 2 minutos de jogo, portanto não quer dizer que o Sporting não ganhasse na mesma. Mas o Ruben Amorim disse a verdade esportiva ficou em causa, acreditamos que não tenha havido má fé da cidade do futebol em quem meteu as Estás a linhas. falar de um homem de mas não grandes se repite. valores. Um homem de grande escola. Um homem vermelho. É normal esse tipo de Se ele atitudes. se não sei candidatasse a quem é. presidente do Benfica, se calhar ganhava. Olha que Agora- com a comunicação que tem. Agora... Com a comunicação Mas excepcional. tudo bem, ainda assim. Não, mas Ainda é assim. isso. E tem É uma o águia herói. tatuada.
Tem? O Ruben Amorim tem uma águia tatuada? Não tem. Não sabia. No braço. Uma vergonha. Não sabia, não sabia. Tem no Uma braço. vergonha. Um dia aparece-te aqui com uma águia assim também, aqui tatuada. Opá, eu tenho cavalo. Então vá lá. Então, mas Mas será que a malta lá em casa concorda contigo? Epá, eu acho Que os que clubes eu já têm disse de- que o canto não é só um canto, numa perspectiva. É um lance mais promíscuo por causa de toda a contingência do jogo em específico. Mas por outro lado, em relação ao árbitro engatar-se num canto, para estarmos a crucificar todos os cantos ao contrário, num jogo que não houve... Atenção, porque se for todos os cantos ao contrário, no mesmo jogo para o mesmo lado e as faltas todas para o mesmo lado, que às vezes é aquele condicionamento que o árbitro faz no jogo pequenino. Não foi o caso. Não foi o caso. Certo. Não foi o caso. Na minha opinião, o Sporting não foi nem beneficiado, nem prejudicado durante os 90 minutos. Eu até acho que o árbitro foi além do VAR. O VAR só batia palmas ao homem. Não, está tudo bem, segue, está tudo bem. E lances de vermelho, lances de potencial penalti numa baliza, noutra. E ele acertou tudo à Se primeira. calhar estava como aquele que foi apanhado a ver um jogo de futebol na sala do VAR. Lembram-se desse caso? Há uns tempos, há umas semanas. Lembro-me. Um VAR que foi apanhado Isso não dentro foi, da sala do isso não VAR. foi em Espanha. Foi a ver o Real Madrid. Foi, já não foi há exatamente. uma semana, já foi há um bocadinho mais Já tempo. foi há meses? Já foi, Capaz, acho que capaz. foi no época passada, até não sei, já não tenho a certeza. Olha, Mas estamos a temos- brincar. Mas pronto. Temos Estamos a uma brincar. pausa agora de seleções para relaxar da arbitragem. É verdade. Para os árbitros Será também. que- Mas isto depois perde a piada ao Mas podcast. espera aí, mas isso será que... Quando entramos em seleções, Eu vou estar na Irlanda, com a Irlanda aqui na RTP Arena. Vais? E o Nuno que Mendes está faças- lesionado. é bom que faças o teu O trabalho. Nuno Mendes está lesionado. Já temos equipa para esse jogo? Ou só estás tu confirmado? Não, pá. Estou com o Correia. O Correia? João Correia, com Ok. máquinas. Da Ok. Antena 1. Então será João Correia e tu. Yeah. Ele na narração e tu no Yeah, comentário. contra a Irlanda. Contra a Irlanda. em Depois Dublin. de empatarmos contra a Hungria. Podemos fechar já o apuramento para o Com o Mundial. Nuno Mendes lesionado. Podemos fechar já o apuramento. Podemos. Podemos ir para esse É jogo de já agora? fechados. Festejamos lá Ou não? em... Olha, Acho que sim, festejamos, Podíamos já ter fechado contra a Hungria. Exatamente. festejamos na Irlanda. Vamos para os pubs. Irlandeses. O que é que vocês acham? Calma, o jogo da Irlanda é o segundo. Esse Não. jogo Acho Não, que é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Ok. Depois o outro Depois é que é em casa, é no cá, Dragão. É cá no Dragão, sim. Ok. Com a Arménia. Acho que a Irlanda é chata, mas é... Acho que depende... Vamos ver os É índices possível. físicos. É possível. Bola, possível, tem que Vamos ser. jogar com um lateral direito, com um lateral esquerdo, aliás, que será o direito, não é? Deverá ser Cancelo, provavelmente. É possível. Muito provavelmente. Estando bem, será Cancelo. Uhum. Mas qualquer um deles consegue fazer o lado esquerdo. Nelson Semedo, Dalot. Sim, ninguém é o Nuno Mendes. Mas Olha, com Então, e o jeitinho, Tuga com do- jeitinho vemos lá o E o João Tuga Neves. do Borrujo? Hã? Viste o Tuga do Borrujo? O ponta de verdade. lança. O Yeah. Carlos Forbes. que Que é marcou. aquilo, pá? Ganda golo. Que é isto, pá? Aliás, Bisoff entrou... Bisou e fez E assistência. fez assistência. Yeah. Que é isto, pá? Ganda jogo. O que é que está a acontecer, meu? A gente vai jogar com o Borrujo a seguir. Não apetecia nada. Estás a ver aquelas péssimas notícias que caem do céu e que não estás nada à espera? Não, eu não tenho nada disso. É, não, não. Percebes? Não. O homem que está vacinado contra as más notícias Agora estou inesperadas. preocupado com o Borrujo, meu. Estou preocupado. Jogo é jogo. Jogo Jogo a a jogo. O Sporting não faz pontos, não, Olha, não, é como, não diz, chega para passar. é como diz o Otamendi. Tu pensas que estás um a dia dizer, lá não, vem. mas vamos parar ao mesmo sítio. Segundo o Mourinho, 9 pontos são para passar, por isso, se o Benfica ainda é possível, vocês também é possível. Calma, Tá bem, mas isso é calma. segundo o Antes do Mourinho. Leverkusen, 11-12 davam para passar. Depois do Leverkusen, 9 dá para passar. Portanto, Depois do Ajax. depois não, do o Ajax Ajax, não dá hipótese, malta. O Ajax, depois do Ajax, desculpem lá, se calhar dá é com contra os seis. neerlandeses, não dá. Não, Se dá, não calhar podemos dá dar com pontos seis. aos tipos. Não. Não podemos dar pontos aos tipos. Não Mesmo que convém. o Benfica já não jogue só para o prestígio e Não para o convém. dinheiro, porque também as vitórias dão dinheiro nas Champions. Assim, eu neste momento não tenho medo de acabar com 0 pontos. Se por acaso não ganharmos ao Ajax, se por acaso perdermos com o Ajax, começa a tremer. Porque para mim era uma vergonha o 0 Benfica pontos. ficar com 0 pontos. Era, Foi demasiado mau As redes sociais iam naquela estar ao fase de rubro. grupos, São foi muitas demasiado mau na equipas. fase de grupos. Era muito mau. Já não estamos a falar de uma Eu fase de neste grupo momento com estou quatro. tranquilo. Neste momento estou tranquilo ainda. Se perdermos com o Ajax, já começa, porque depois só resta Nápoles, Juventus e Real Madrid. O Benfica O tem que, Sporting já mostrou que é possível com as Juventus. o Benfica, E com o Nápoles acho que também mostrou que é o Benfica possível. tem que E ganhar. não jogou tão Oh, bem contra esses dois, comparativamente àquilo que foi Sim. o jogo do Benfica contra o Leverkusen, Isto na pode minha opinião. envelhecer muito mal. Eu já não acredito Mas foi uma em que o injustiça. Benfica passe na Olha, Liga eu dos gostava só de dizer Campeões uma coisa, todos. eu estou a olhar aqui para o tempo, já estamos Mas- bem compridos. Sim. Há uma coisa que é a incapacidade de ligação no último terço do Benfica. Pá. Acho que se notou muito no jogo do Eu tinha aqui do- algumas coisas do Benfica que acabei Yeah. por não dizer. Mesmo o Luque Queres dizer muito Bacchio. rápido? O Luque Bacchio está-me a assustar um bocadinho. Ainda não consegui fazer a minha análise total porque não percebi se não é um Rafa em
fazer um bom trabalho até chegar à baliza e depois a pecar muito na decisão, na finalização. Não estou a adorar, continuo a não adorar a ligação de Edic e Luque Bacchio do lado direito. Uma coisa que nós elogiámos muito na altura do Bruno Lage foi o corredor direito Ausnes com Dedic. Luque Bacchio com Dedic são dois jogadores de características muito ofensivas, muito pegar na bola, ir para a frente, mas não tenho sentido boas sinergias entre eles. Para este ano também não teve uma entrada nada positiva. Pegou na bola, mas cada remate... Mas este problema agora do Sheldrup por causa de um problema... Isso aí então isso aí ultrapassa-me. Nem sei bem o que dizer sobre isso. Em princípio será uma multa. Uma coisa grave, mas que em princípio será uma multa. É gravíssimo. Mas deve ser uma multa e... São aquelas coisas... E aprender com o erro e que venha cá para fora para os outros jovens aprenderem com ele. Claro. E ainda bem que se fala disso e que é público. E ele já disse isso. E acho que tem uma postura muito correta. É verdade, isso. Assumiu o erro, disse que não o fez com consciência, mas tem que se ter consciência. Completamente. Sim, mas não fez por mal. Mas tens que estar atenção. Não quero falar sobre isso porque também não tenho assim não temos tantas informações assim. Mas ele falou bastante, o comunicado dele é bastante... Ele admite a culpa no comunicado. Mas tu leste tudo. Li. Eu também li. O comunicado são as histórias dele, os 4, não é? Sim. É uma situação muito delicada. O Rui Costa também já se pronunciou, claro que vontade do lado do jogador, vontade do lado do atleta, também não me surpreende. Sim, mas isso acho que toma essa posição, tal como o selecionador da Noruega já o tinha feito, mas acho que se resolve fora campo, fora clube. Mas pronto. Mas mexe com o jogador e o ambiente do grupo já não é assim tão bom e estes temas extra-futebol... Mas acho que os Benfica não sei se tens razão. Não sei se o ambiente do grupo não é assim tão bom. Não é isso. Olha que por acaso não tenho essa ideia. Não é isso. Mas percebeste o que eu quis dizer? Não. Eu não percebi. O ambiente é mau entre eles. Eu não acho mesmo que o ambiente de equipa. Não é entre eles. De confiança. A equipa. Os grupo, resultados. Eu estou a perceber. Ou seja, a envolver-se. Tudo que está a volta do grupo. Não estão a ganhar. Tudo o que é dentro dos 90 minutos. Quando uma equipa como o Benfica não está a ganhar, não está bem. Há muitos fatores. Tu consegues avaliar... Os adeptos, as eleições, o não estar a ganhar. Mas uma coisa é assim. Tu consegues avaliar a equipa enquanto desempenho dentro de campo. E consegues avaliar o espírito de grupo consoante aquilo que o clube vai divulgando nas redes sociais ou site. Certo. Vês os vídeos, vês as fotos, que os jogadores põem. Vês as fotos, ok, tudo isso é excelente. Mal era se o clube andasse a partilhar momentos infelizes entre os jogadores que eles não gostam entre si, no refeitório, nas instalações do clube, whatever. E depois tens o ambiente em jogo. E eu não vejo uma equipa muito unida. Coesa, não é? Muito coesa. Mas isso mais marca aquele autogol, foram quase todos para cima do Tomás. Certo. Tens 5, 6 jogadores que vão logo. Também é um grande gol, não é? Também tens de celebrar. Eu próprio já disse, é um golaço. Mas pronto, dentro de campo eu acho que não vejo uma equipa assim tão unida. O que eu estou a ver é mais... Tudo o que é extra-futebol não tem ajudado. É diferente. O Porto está com aquela senda, pá. O Porto perde os pontos com o Trek, perde os pontos com o Nottingham Forest. Mas também só perde pontos da Liga Europa, pá. Não perde ponto nenhum. Nada. Vai lá. E até na fase que esteve não empatou com uma equipa pequena em casa. Não me importa nada que o Porto ganhe tudo na Liga Europa. Mas empatou em casa com uma equipa pequena e já tivemos sorte. Empatou. Fala sério. Dás para terminar este episódio? Em dezembro falamos. Eu diria que não falamos. Tem que ser por causa do tempo. Mas depois falaremos mais. E isto agora vai correr muita tinta. Agora com esta semana, eu sei que o pessoal vai contar com as seleções, mas eu acho que vai correr muita tinta. Estou à espera de escalarem muitas coisas nesta semana por causa de tudo isto que está a acontecer. Depois temos logo taça e os árbitros que tenham um bocadinho de coerência, que é, se estão a queixar de serem rasgados e coisa e tal. Que façam por não ser. Pelo menos, exatamente, que metam tipo uns para-brisas nos olhos ou qualquer coisa, uns óculos com uns para-brisas para os árbitros, eu não sei o que é que se está a passar. Porque estarem-se a queixar de serem atacados, quando na verdade dão todas as razões para serem atacar com decisões escabrosas e incompreensíveis, agora umas em cima das outras, nestas últimas 2 jornadas Sim. Nestas 2 últimas jornadas portanto se calhar também acho que os árbitros podiam apontar o dedo a eles. Porque senão entramos nesta coisa do... Não se pode dizer que o treinador é isto, não se pode dizer que quem vota no Benfica é isto, agora não se pode dizer que o árbitro é horrível e é uma grande porcaria, não se pode dizer, coitadinho do árbitro, não sei o quê. Pá, isto, desculpem lá, mas isto, que raio de mundo é este? Olha, para fechar este episódio, energias positivas para Portugal, até porque já, quando voltarmos, já é depois destes 2 jogos. Exatamente. Portanto, energias positivas para a nossa seleção e que estejamos... no Mundial de 2026 e quando voltarmos já estaremos possivelmente qualificados já para esse Mundial. É verdade. Portanto, malta, até para a semana. Um abraço, cuidem-se. Um abraço.
Benfica.